Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no nosso Insidecast. Muito bem. Hoje, junto comigo, está meu amigo Lipe Paiga e um grande convidado, o nosso grande amigo Thiago Mendonça. Seja muito bem-vindo, Ti. Este que é o cara que colocou a gente diante das câmeras pela primeira Se vez. a gente tá aqui é por culpa dele. É, né? por culpa dele. É por culpa total, dele. Ele que fez toda essa cagada aqui. pra Mal gente tá aqui. podíamos imaginar. Pois é, né? Pô, cara, mas tô vivendo uma sensação bacana de estar aqui com vocês, porque saindo de casa eu tive a mesma sensação que eu tinha quando a gente ia gravar o World of Wheels lá, o nosso primeiro programa de automóveis e de noite, competição, à noite, toda segunda-feira à noite. É verdade, é verdade. Coincidentemente, o mesmo dia em que estamos gravando esse aqui. E, puta, pra mim foi uma sensação sensacional, assim, de poder reviver isso e de poder encontrar vocês também, que fazia um tempo que a gente não se via. Porra, a pandemia, verdade, a pandemia espalhou a pandemia todo mundo. zoou nossos encontros, né? Então, Que inferno. retomando aos pouquinhos, né, agora? Ah, cara, primeiro, de verdade, sabe que você é um cara fenomenal. Te amo mesmo, de verdade. É muito bom você estar aqui com a gente, porque a gente está aqui de verdade. Porque a gente começou aquilo junto lá em 2009, 2008, 2009, quando a gente começou a fazer o World of Wheels. Então, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, uma ideia que definitivamente nasceu na mesa de bar, né? Literalmente na mesa. E nós estamos aqui hoje tomando cerveja. Literalmente. Não temos a Inside Beer hoje, porque Ainda não ficou pronta. Tá chegando. A gente porque até ele é teve. artesanal, né? A gente até teve, mas artesanal. eu não consegui. Hoje não houve tempo hábil. A gente voltou de Brasília no sábado e a gente não conseguiu ter tempo hábil hoje para ir buscar a cerveja. Então, infelizmente, estamos com outra marca de cerveja. É isso Mas aí. a Inside Beer está viva. Ti, nosso objetivo aqui, claro, todo mundo te conhece do Automais, todo mundo já te conhece lá na Band, mas nosso objetivo aqui é falar um pouco da trajetória de quem vem para cá. Até porque a gente acha que é algo relevante para quem nos Eu vê. peguei a Rebouças ali, né? Depois Você pôs no Waze, não? Pôs no Waze. Pôs no Waze, E cheguei veio até rapidinho, aqui. tranquilo, avisou todos os radares. Exatamente. Então, Aí, cara, era isso que a gente radares queria de saber. velocidade, Obrigado. né? Pra saber um pouco a trajetória do pessoal que vem aqui e senta aí no lugar que você tá. Porque também a gente acha que tem muita gente lá que pode, além de querer saber por já te admirar, ou por querer traçar um caminho como o teu. E porque muitas vezes as pessoas te conhecem na Band como comentarista e tal, ou do próprio Automais, mas não sabe o caminho que você percorreu para chegar aqui. E é legal a gente contar isso. Eu acho que isso é a tua história, isso é um pouco de você. Você começou muito cedo, né? Comecei muito cedo. Na verdade, cedo. assim, eu sempre gostei de automobilismo. A minha mãe conta que meu pai eu no colo dele já assistia as provas de Fórmula 1. E, infelizmente eu não tenho essa lembrança, eu era muito pequeno, meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, então eu não consegui ter essa lembrança das provas de Fórmula 1, especificamente do meu pai, eu lembro. Mas então era uma paixão que já estava plantada ali. E mais ou menos com 10, 11 anos isso se intensificou. Acho que é a fase que todos nós gostamos mais de esporte, gostamos mais de carros, enfim. E isso acabou se intensificando. E eu concentrei muito da minha energia nisso, assim. Eu virei um maluco por automobilismo. Eu consumia isso todo dia. Na época ainda não tinha internet, né? A internet engatinhando aí meio dos anos 90. Então eu consumia muito rádio. Eu ouvia muito rádio o dia todo. Pegava os boletins de Fórmula 1, ficava ouvindo os programas de futebol até tarde da noite, porque eu sabia que ia entrar um boletim de Fórmula 1. Então eu fiquei obcecado com aquele negócio. E aí, o que aconteceu? Eu com essa obsessão, eu comecei a falar para mim mesmo, poxa, eu preciso trabalhar com isso. Isso aqui precisa ser o meu caminho. Isso já muito cedo? Já muito cedo, por volta de 11, 12 anos. E aí, com 12 anos, eu ganhei uma promoção na Jovem Pan, que estava sorteando uns bonés lá da Fórmula Indy. Era um boné autografado do Gil de Ferran. E eu fui sorteado. E aí eu fui até a Jovem Pan, lá na Avenida Paulista, e conheci o Flávio Gomes, jornalista aí de muitos anos, que na época cobria a Fórmula 1 pela Jovem Pan. Cobriu e ele mesmo, por muitos anos, né? Cobriu muitos anos. Ele mesmo entregou o boné, ele mesmo fez uma visita que a gente fez guiada lá na rádio.
E aí eu vi tudo aquilo, falei, caramba, né? Quando eu desci lá no café, na galeria ali da PAN, e comecei a conversar com a minha irmã, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer, quero ser jornalista. Então, passou um pouquinho de tempo, já em 98, com 14 anos, eu já estava trabalhando na rádio da minha cidade, aqui em Ribeirão Pires, a uns 60 quilômetros de São Paulo, e falando de Fórmula 1, e aí fui crescendo cada vez mais. Dá 60 quilômetros? Dá 60 quilômetros, dependendo se for pela Imigrantes, dá um pouquinho mais, mas dá uns 60 Caramba, quilômetros. Eu achei que era menos. Já que o Lipe já te interrompeu, eu vou voltar um pouquinho. Você já chegou a conversar com o Flávio sobre isso? Muitas vezes, cara. Muitas vezes eu tenho. Naquele dia, eu falei pra ele, cara, você não vai estranhar se eu te pedir um autógrafo? Vocês conhecem o Gomes? Ele falou, claro que vou, pô. Eu falei, mas não tem problema. Então você dá um autógrafo mesmo estranhando. Né? Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou um papelzinho de desses de anotar recado de telefone e colocou lá, ao amigo Thiago, um abraço do Flávio Gomes. E eu guardei esse papelzinho, eu tenho até hoje. Cara, e aí quando isso fez 10 anos, em 2007 eu já estava trabalhando com automobilismo, já o conhecia, enfim, tinha uma trajetória aí no meio, já conhecia o Lipe, você também. Eu mandei isso para ele, falei, cara, olha esse bilhetinho aqui de 10 anos atrás. Que loucura. E, poxa, ele ficou super emocionado e tal. E ele lembrava de você dessa época? Não faz isso com o velhinho? Eu acho que não lembrava, não. Esses bonés, eles sorteavam uns 15 e iam 15 pessoas lá buscar, entendeu? Não ele dava pra... Veio um moleque aí pegar o... Exatamente. Que maluco, né? Então, mas assim, isso ficou muito marcado e foi o meu drive, assim, pra... Falar, não, agora eu vou atrás mesmo, quero ter a vida que esse cara tem. E como é que você foi trabalhar na Rádio Ribeirão Pires, cara? Fui lá, procurei o dono lá, que era o senhor Ademar Bertoldo, que aliás é uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho muito grande lá. E falei, cara, meu sonho é ser jornalista, quero trabalhar com Fórmula 1 e quero fazer uns boletins aqui. Ele falou, cara, vem aí. Então, a gente tem, toda segunda-feira a gente tem um programa às 18 horas que a gente debate esporte. Você traz o boletim da Fórmula 1. E aí comecei a ir lá, comecei a curtir, comecei a participar mais da rádio. Aí não fiz só Fórmula 1, às vezes eu ia lá de manhã também participar do jornal. A gente tinha as notícias prontas, né? Eu lia as notícias lá. Então fui crescendo cada vez mais nessa área e, poxa, foi... Nossa, se soubesse a inveja que eu tenho de vocês, eu amo rádio, cara. Eu nunca trabalhei com rádio, mas eu amo rádio. O mais perto de rádio que eu cheguei é isso aqui. O mais perto de rádio que eu cheguei na vida foi isso aqui. Não é à toa que a gente fala que é o que a gente mais gosta de fazer hoje em dia no site. Eu acho que o que eu mais gosto do canal é isso aqui. Esse podcast é demais. Essa oportunidade que a gente tem de conversar, de trocar essa ideia com o pessoal Não, e a rádio, eu acho que o rádio ele sobreviveu ao tempo, né? O rádio é uma coisa que existe, sei lá, desde o começo do século passado até antes. Olha, um dado que saiu hoje. Subiu 80% a audiência de rádio no Brasil durante a pandemia. Cara, 80%. Não, porque assim, a televisão está passando por um processo de renovação, né? Convenhamos que a televisão, principalmente os canais abertos, estão passando por um processo de renovação geral. A gente tem... eu acho que neste ano de 2021 houve um embaralhamento de certas coisas, né? Inclusive, a Band, a diferença que tem hoje do que era no ano passado, ano retrasado, sim, ninguém imaginava o que iria acontecer. O rádio, ele é muito bem estabelecido, né? Muito. E permanece, tá lá. Eu tenho muita admiração pelo rádio por causa disso. Como você faz alguém ficar entretido por horas só com a voz. É o chamado dom da palavra, né? Que você exatamente. É o literal, ali, né? Total. Fazendo ela te ouvir, isso é magnífico, assim. Total. E aí você trabalhou na rádio de Ribeirão Pires por quanto tempo? Foram 2 anos lá, 2 anos. E aí, no segundo ano, eu fui cobrir um evento em São Paulo, que era o lançamento da equipe BAR, do Ricardo Zonta, piloto brasileiro, do Jacques Villeneuve. E nessa coletiva de imprensa, o assessor era o Dinho Leme, baterista dos Mutantes, que depois virou jornalista e é irmão do Reginaldo Leme. Ele foi irmão do Reginaldo Leme primeiro, antes de todas essas atividades. Mas, enfim. E aí conheci o Dinho e falei, cara, eu tenho o sonho de trabalhar com isso, tô crescendo lá na rádio, o que você tiver de oportunidade me chama, vou participar, quero estar junto com vocês.
Ele falou, tá bom, vamos falar. Se quiser, passa um dia lá no escritório, faz um teste. E aí eu fui lá. E fiz um texto também para deixar lá para ele. E no final do dia ele leu o texto e falou, cara, ainda não rola. Você não tá pronto ainda. Se concentra, cara, estuda e o Dinho tal. fala isso de uma forma que você fala, beleza, Dinho, obrigado, velho. Mas eu fiquei arrasado. Você fica arrasado, mas é um arrasado de, cara, ele tá me dando um toque, não é de tipo, ele tá fechando a porta pra mim. Eu fiquei arrasado comigo, de caramba, não consegui a oportunidade. E aí voltei pra casa e a minha irmã falou, mas ele te falou que acabou, que não tem mais chance? Eu falei, não, ele só falou pra eu me preparar. Tal. Ela falou, então se prepara. Vai lá toda semana, fala todo mês, fala com eles, dá a cara, mostra lá quem você é, continua insistindo. E deu certo. Um ano depois eu acabei indo trabalhar com ele e isso me abriu mais portas ainda. E você entrou lá pra fazer o quê? Assessoria de imprensa, na época atendendo a seletiva de kart Petrobras. Foi o primeiro evento que eu fiz lá com ele como assessor de imprensa. Isso foi me abrindo outros caminhos. Eu fui conhecendo outras pessoas como assessor de imprensa que me colocaram no caminho de TV também, de rádio. Por exemplo, em 2005, na mesma época que a gente estava na faculdade, eu e o Lipe estudamos juntos, pintou a chance de ser repórter do Troféu Maserati. Na Rede TV. É isso aí. Então foi o meu início ali, enfim, tudo deu muito certo, caminhou muito bem. Então esse foi o caminho, essas foram as portas que foram abertas e que permitiram que eu chegasse até aqui hoje com o que eu sempre sonhei em fazer. Entendi. Cara, a gente vai falar de outras coisas que você fez, porque você cobriu Copa do Mundo, cara. Puta, que delícia. Cara, que espetáculo isso, né? Realização da vida. A gente vai chegar lá. Isso eu ia te perguntar, foi 2005. Vocês entraram na faculdade o quê? 2005. É. Então você ficou na rádio de 2003, 2004 e 2005 você foi... Não, isso aí é antes, até 98, 99 eu fiquei na rádio. Ah, entendi. É isso aí. Então houve um hiato aí. Aí em 2000 eu comecei a trabalhar com o Dinho Leme na assessoria de imprensa. Então e aí você depois trabalhou de 5 antes anos... entendi. Depois de 5 anos é que eu tive a oportunidade de ir pra TV, enfim. De fazer a faculdade. A faculdade ele entrou depois, ele já trabalhava com isso. Eu não sabia eu comecei disso. com 14, né? Eu não sabia. É que então eu te conheci você tem faz aí pouco tempo. Eu não sabia disso. Ridículo. É ridículo. Que você tinha trabalhado com ele antes de entrar na faculdade. Eu não sabia. Sim, cara, ele trabalhou na época que ele pintava o cabelo de loiro. Também. Houve uma época que eu conheci. Mas não tava na pauta isso aí não, hein? Isso aí foi... Mas sempre. a gente tá aqui jogando. Não, é que eu já vi, eu não vi. Eu já cheguei a ver ele com as pontinhas e tal, mas é que eu vi uma foto uma vez lá do escritório, da galera do escritório. Mas depois que cresceu, virou só as pontinhas. Mas ele tava, tá vendo? Viu? Ele já se entregou, era o cabelo inteiro loiro. Cara, eu tô com maior vontade de fazer isso. Mas beleza. Por que pintar de loiro? Tá curtinho. Acho que vai ficar bem. Vai tá ficar curtinho excelente. assim? Não, pintar tipo belo um dia. Isso. Faz. Vai ficar animal. Por que você bom. tá rindo? O Cauê tá rachando o bico na minha cara. Naturalmente já tá ficando assim, você sabe, né? Porque tá ficando branco, né? Pois Meu cabelo tá meio cinza agora. tá difícil aqui. Tô quase da cor da chinchila aqui. Daqui a pouco tá mesmo. Mas enfim, desencana do cabelo do Lipe e vamos voltar a falar sobre você, Thiago. E aí você trabalha com o Dinho, entra na faculdade e vai fazer pela primeira vez televisão. Sim. Cara, você era muito novo, bicho. Você já tinha feito televisão, rádio... Assessoria de imprensa. Você tinha o quê? 21 anos? Eu tinha em 2005 21 anos. 21 anos. Então, isso aí. É isso? Com 21 anos eu já tinha virado repórter, já tinha trabalhado um monte, feito rádio. Eu com 21 anos eu tava vendo se eu ia sobreviver a próxima semana, cara. Tá vendo? Não, mas foi bem legal ter tido essas oportunidades muito cedo, assim. Porque é o que eu falei, eu era obcecado. Então, assim, eu imagino que se eu tivesse me frustrado nessas tentativas iniciais, sei lá o que podia ter acontecido, sabe? Podia ter mudado de ideia. Mas você sabe que é uma coisa que eu admiro muito em você, mesmo. E admiro em pessoas que têm a certeza absoluta daquilo que elas serão. Porque eu não tive isso. De fato, eu não tive isso. E não sei se eu tenho até hoje. Tipo, é isso que eu vou ser e aqui é o meu lugar. Não sei. Eu vejo em você uma segurança desde que eu te conheci lá em 2005, 2006. Isso já faz, né? De que eu acho que os nãos que você deve ter tomado só te fizeram ir mais forte para aquilo que você queria. E que eu acho louvável. Sinceramente, eu acho louvável. Não, foi sim. Eu acho que
esse sonho, cara, só ia se realizar se eu investisse muito nele, até pela minha idade, né? Assim, eu não sei o que seria de mim numa outra profissão, enfim, se eu esperasse, vou decidir, vou fazer a faculdade, aí eu vou me formar, aí eu vou atrás do mercado de trabalho. Não sei o que ia acontecer. Então, o meu drive sempre foi esse, sabe? Assim, de buscar o negócio com muito empenho, com muita vontade. E isso facilitou. Nas vezes em que as portas foram fechadas, eu não contei aqui, mas até chegar na rádio eu passei pelos jornais lá de Ribeirão, batendo na porta e falando, quero trabalhar aqui, quero ser jornalista, quero trazer material, ou de esportes, se vocês quiserem, ou de Fórmula 1, que é o que eu quero fazer. E o cara me falou, não, pode trazer aí de Fórmula 1, a gente publica e tal. Levei o texto, não saiu. Aí voltei lá e falei, não saiu. Tal. Ele falou, não, entrou um anúncio aí, tivemos que tirar a parte da página, mas traz semana que vem que vai entrar. Levei de novo, não saiu. Então, assim, aí eu já percebi que o cara não estava muito afim. Então, que coisa, né? O cara podia simplesmente falar, cara, pode trazer, eu vejo para você, mas eu não posso publicar. Exatamente. Sei lá. Exatamente. Mas isso a gente... Então são coisas que exatamente vão te Hoje. freando, mas que, assim, é isso, pela convicção que eu tinha de que era o que eu ia fazer, eu continuei procurando até achar alguém que me abrisse um espaço. Bom, aí você começou a fazer assessoria de imprensa e aí foi fazer o Troféu Maserati como repórter e tal, e você continuou... Que ano você entrou para fazer o anuário automotor? Em 2005 também, coincidentemente... Foi o primeiro anuário que você participou? O anuário foi automotor, que é do Reginaldo Leme, irmão do Dinho. Era no mesmo escritório? No mesmo escritório, eu passei a ser o editor desse anuário. Então, assim, todos os textos passavam por mim, eu revisava tudo, fazia o planejamento, quem ia escrever o quê, e eu fazia esse trabalho como parceiro do Luiz Fernando Ramos, o Ico, que trabalhou também muitos anos na Fórmula 1, hoje mora na Europa. Que foi também nosso entrevistado lá no World of Wheels. Né? Foi também. Foi nosso entrevistado no World of Wheels. A gente já vai falar de World of Wheels da história. Decisão do campeonato de 2009 da Fórmula 1. Da Fórmula 1, Rubinho e Button. É isso mesmo. É verdade. Vettel e Button, né? Naquele fim de semana especificamente foi Rubinho e Button. Tá bom. Depois o Vettel foi vice-campeão. Bom, e aí você assumiu esse cargo no anuário. E como é que foi daí pra frente? Porque aí teve GT, né? Você assumiu o GT? Teve GT também. Na verdade, assim, as coisas caminharam muito bem com o anuário. É um trabalho que eu faço até hoje, inclusive. É uma publicação super respeitada. A gente tem, como o Paulo falou, uma mudança na mídia em geral. E a mídia impressa também está nessa questão, né? Mas o anuário tem muitos, se mantém. Ele tem muitos fãs que gostam do anuário desde sempre. É um produto de colecionador, né? O cara vai, o cara compra, o cara gosta de ter. Tem a temporada ali para você pegar na mão e folhear. Cara, não é abrir um site. Eu não precisa, não. Essa semana eu fui na casa do meu vizinho. No meu prédio, no 3º andar. Falei, fala Mirandinha, ele, me ajuda aqui a passar de um iPhone pro outro, que eu não tô conseguindo, tá? Ele é um senhor, tem 70 e pouco. Aí eu falei, Miranda, deixa eu ver aqui. Aí comecei a fazer os negócios e tal, apoiei. Quando eu apoiei os 2 telefones dele em cima de um anuário. Aí eu falei, o anuário. Aí ele falou, o Reginaldo Leme é meu amigo. Aí eu falei, você tá brincando? Ele falou, tivemos no bar aí outro dia, junto ali, né? É aquele bar lá do como Nossa chama? Senhora. Isso, Nossa Senhora. Ele vai sempre lá. Queremos uma porção de pastel. Exato, aí. por favor. E aí ele falou, cara, não, porque eu conheço o Reginaldo faz muito tempo. Olha aqui, tá autografado. Ele mostrou, eu falei, eu não acredito, cara. E a gente teve em Brasília agora, nesse final de semana. A gente também. Foi na garagem do Amir Nasser. E tinha lá os anuários. A Mira é nota 10 também. A Mira é muito, fenômeno. Muito. A gente convidou ele para vir aqui. A gente ficou 3 horas conversando com ele e falou, desculpa, mas... Tem muita história. Quando você for a São Paulo, você pode ir lá gravar com a gente? Lógico, tal, super gente fina. E ele falou, e tem as coisas de Fórmula 1 que a gente pode falar e tem as coisas que a gente não pode falar. Eu falei, eu quero essas aí, as que você não pode falar. Verdade. As que você pode falar, eu não quero saber. E ele fala que ele não pode falar. Mas a hora que ele chega aqui, rapaz, ele fala. Vai embora. Sensacional. E aí você começou a fazer assessoria. Teve Giancarlo Vilarinho, né? Teve Fórmula BMW, porque você foi para fora, né? Inclusive, sim. Aí comecei a acompanhar o Giancarlo Vilarinho, que era um piloto brasileiro aí com muito potencial para os Estados Unidos, né? Chegou a disputar campeonato da Fórmula BMW contra o Alexander Rossi, que foi para a Fórmula 1, ganhou 500 milhas de Indianápolis.
Então, e eu fazia assessoria para o Giancarlo. Ele teve até uma chance de ganhar uma bolsa da BMW para o que eles chamavam de BMW Scholarship, que te pagava uma parte da temporada e te transformava em piloto oficial da BMW. Ele acabou perdendo essa vaga numa decisão que até hoje eu não engoliu. Mas, enfim, aconteceu. Isso atrapalhou muito a carreira dele. Mas me deu a oportunidade também de viajar para as corridas, para acompanhá-lo, para entender um pouco do processo do automobilismo lá fora, né? Conhecer as pessoas. Então isso também foi muito legal. E na fase de assessoria, como você contou, e isso também interfere no que eu estou fazendo hoje, a gente pegou a assessoria de imprensa do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. Isso já para o final dos anos 2000 ali. E o campeonato 2000, que tinha 2008, Ferrari, né? Lamborghini, 2008, 2009? Corvette, 2009, 10, 11, por aí. E 12 já 12. Tinha, o Lipe já tinha me substituído na função. Você vê que os nossos caminhos sempre acabam se encontrando. Cara, isso porque a gente se conheceu na faculdade. É só por isso. Aliás, é uma história interessante da faculdade, né, cara? O Lipe é um cara que fala pra caramba. Vocês estão vendo aqui. O cara fala sem parar. E aí a gente tava no meu primeiro dia de aula, né? Tava eu e mais 2 amigos aqui. Não, eles já tinham se conhecido num grupo no Facebook. Conta isso. Conta que você já se conhecia. Facebook, amigo, é Orkut. Você acha que você é novinho. Aí a gente tinha se conhecido e tava aqui nós 3, né? E o cara não parava de falar. Mas tudo que o professor falava, ele tinha um comentário. Mas absolutamente tudo que o professor explanava, ele deixava o professor falar? Então, quase que não. E aí a gente pensando assim, meu Deus do céu, cara, esse cara o ano inteiro aqui. Aí a professora no fim da aula, o professor no fim da aula falou, formem grupo de 4 pessoas. Eles estavam em 3. A gente já colou assim na cadeira. Adivinha quem vira pra trás? Posso fazer com vocês? Mal imaginava que você ia ter que ouvir esse cara por 20 anos. Né? Pelo menos aí pra frente. E aqui estamos. Mas a gente falou isso, eu e o Cauê, a gente comentou exatamente isso. A gente estava na garagem do Nasser e o Nasser contando história e ele ia falando em cima do cara. Não, é porque cada coisa que ele falava gerava uma pergunta. Sim, não, mas que tinha que ir no meio aí fala, ali. Cara, não pelo era... amor de Deus, ali é a história falando. Cala a boca. Deixa eu falar. Entendeu? Genial, anota a pergunta e fala depois. Não, mas depois perdi o sentido. Eu já nem ia... Então, perdi o sentido quando ele fazia a pergunta. Mas tudo bem. Mas aí, voltando para o ponto, em 2010, 2011, a gente fez a assessoria de imprensa do campeonato da GT. E como eu já estava inserido no campeonato como assessor de imprensa, eu também fui escolhido como comentarista da categoria no Brasil. Primeiro ano na Rede TV, segundo ano na Band. Então foi um momento que eu tive contato com a chefia dos 2 canais e que eu consegui fazer um serviço que chamou mais atenção. Porque eu já tinha feito na Rede TV a 1GP, também outras categorias. Só que como eu fiz freelas, não era algo fixo, nesse ano foram 2 anos em que eu estive em todas as provas, fiz todas as provas. E isso me trouxe um retorno muito bom lá, do ponto de vista de batalhar as oportunidades que eu estou tendo agora. Então, 10 anos depois, ou seja, isso foi em 2011, 10 anos depois eu ainda estou colhendo frutos desse trabalho. Então, por isso que eu acho decisivo o que aconteceu naquele ano. E por que o Lipe levantou a mão ali e se apresentou? Porque a partir de 2012, quem assumiu essa minha função de assessor de imprensa foi o Lipe, juntamente com o Dinho Leme, o Cadu Tupi, e eu segui outro caminho. Até em 2013 fui trabalhar na Jovem Pan, né? Então foi mais ou menos assim que as coisas caminharam. Tá bom, mas a gente de colega da faculdade, né? A gente começou a fazer trabalho. Imagina, era eu, ele e tinha mais o Tiaguinho, que era outro maluco da cabeça, e mais o Bruno que fazia os trabalhos com a gente. E, cara, e aí a gente começou, e ele me trouxe o primeiro anuário dele, né? Que era o do título do Alonso. Primeira capa texturizada do anuário, lembra? Sim, era maravilhoso. Aí quando ele trouxe pra mim de presente, eu falei, nossa, velho, que animal, né? Aí tinha a festa do linha de chegada, ele, vamos lá. Aí eu falei, vamos lá, Paulo. Você não foi?
Não, Foi, nessa aí linha eu de chegada fui. ele foi. Nessa aí eu fui. Foi na do do linha de anuário de chegada 15 anos. Comentei sobre essa festa do linha de chegada nesse final de semana. É mesmo? Foi. Porque teve aniversário do Jean, que você conhece, nosso amigo, e ele comprou uma adega. Tipo, ele comprou bebida de tudo quanto era tipo. Aí chegou uma hora que eu olhei e falei assim, tem um café expresso? Botando em contexto, nessa festa aí a gente bebeu absolutamente tudo que havia disponível no bar, porque obviamente era um evento, era open bar. Então a gente tomou cerveja, champanhe, vinho. E aí a hora que o garçom falou, não tem mais nada. A gente viu ele se servindo um café expresso e falou, o café tá saindo. Cafézinho, traz um cafezinho. Cara, aquele dia foi inacreditável. Não, inacreditável. Foi o dia seguinte do Thiago. Isso foi inacreditável. Eu nem lembro. Você não lembra Não que me lembro. você tinha que ir pra Curitiba, acho que era. Ah, é verdade. E você foi pro aeroporto. Deus, eu dormi no aeroporto. Fez o Fez o check-in, dormiu no aeroporto e não embarcou. Dormiu na sala Na de espera. embarque. Dormi na sala de espera. Na sala de E embarque. perdeu o voo. Perdi E ficaram o voo. gritando, Thiago Mendonça! Thiago Caramba, Mendonça! E ele cara. não acordou. Era uma prova da GT, mas na época eu já não fazia assessoria. Eu ia comentar para extinta Race TV. Você foi comentado. Bom, mas e aí teve, nesses anos de GT, ainda 2 anos teve GT1, né? Aqui no Brasil. Não, o último ano só. Só no último? ano. Foi 2010. Que o Xandinho Negrão ganhou. Foi 2010. A prova foi 2010. 2010. Eu me lembro de ir nessa corrida. Inclusive, nós falamos disso aqui outro dia, no podcast que foi ao ar, do Thiago Kifuri, que foi nessa prova, que foi quando ele apareceu com o Gol GLR, eu acho. Que foi quando ele me apresentou o Gol GLR dele. Ele trabalhava na Jaguar, não trabalhava? Trabalhava. Eu lembro porque chegou um cara na sala de imprensa e falou assim, olha, eu tô aí com o cara da Jaguar, você precisa me ajudar aí a receber o cara. Falei, quem é? Falou o Thiago Kifuri. Falei, pô, manda vir. Já conhece esse mal acabado, manda ele vir. Como é que tá? Tem ar-condicionado? Manda ele entrar aí logo. Pelo amor de Deus. Né? Cara, e aí, a gente fazendo faculdade e tal, em 2008 a gente teve a genial ideia de indo pro bar todas as vezes e falando de Fórmula 1 e de tudo mais no bar. A gente falou, cara, a gente precisa transformar isso em alguma coisa que a gente possa... Não, precisa ter algum significado isso aqui, né? Que a gente tá jogando informação no lixo com a gente mesmo. As conversas eram muito legais, né? Eram muito boas. ricas. Cara, a gente sentou na mesa de bar e falou todos os campeões de Fórmula 1 sem colar. O Vettel ficou famoso agora por isso também, né? Eu vi. É verdade. Coitado Mas a gente do Vettel. começou com... Não que ele tenha ganhado 4 campeonatos, ele ficou famoso por isso agora. Exatamente. Ele virou um Não, porque meme é tetra. de internet. Aí a gente foi escrever um blog, né? O blog, teve o blog. Porque a gente no quis blog. testar, mas aí a gente quis testar para ver se a gente tinha o comprometimento de fazer o que a gente... Exatamente. E aí a gente botou... Aí como deu errado? Aí a gente foi fazer do mesmo jeito. Resolveu falar E aí vocês podem ver que o Thiago ele fez rádio, TV, Internet, internet, assessoria. Assessoria de assessoria, imprensa. blog. E aí você já foi pro mimeógrafo quando? Porra, o cara fez tudo, cacete. Aí a gente foi fazer um blog que era já o World of Wheels. Eu não sei Sim. se já tinha esse nome. Já Era tinha World esse of nome. Wheels. World Já of tinha Wheels. esse nome? Já. Que a gente escrevia Que é colunas. fácil de digitar, então imagina o cara lá, World of Wheels. Por isso que o site era o WoW. Blogspot. Por isso que o site era o WoW.tv. Era o WoW para facilitar. E inclusive é fácil de achar hoje os vídeos do WoW. Do World of mesmo, Wheels. não fala isso que as pessoas vão procurar, cara. Não, mas a gente já falou já em live Já? nossa. As É, pessoas já procuraram. tem. Já procuraram. Tem. E o povo Então acha. agora tem 100 views. Deve ter uns 3 ou 4. Mas é fácil porque tem o CarWow hoje em Ah, dia. é verdade. Que é um britânico que tem 1 milhão e tralá de inscritos. Sei lá. Oi? Sei lá, Ele já 3 passou de milhões, 5. Ah, porra. Tá quase Então 6. você não acha mais, né? Mas a gente fez o blog que a gente escrevia uma coluna por dia. Exato. Cada Isso. um tinha uma É. função. Dia de lá, semana, né? dia de semana. Todos os dias de Você semana. consegue lembrar qual que era de qual? Porque eu achava que eu escrevia de Fazia duas rodas. sustentabilidades, E duas sustentabilidade rodas, e mercado. né? Mercado. Mas ele falava. Não, eu ele fazia o Green sustentabilidade. Wheels. Ah, tá. Eu fazia o News e Green Wheels. Eu não lembro qual que eram as minhas duas. Acho que era mercado
E... Puta, não lembro. Não vou lembrar. O blog tá lá ainda. Ele lá, tem se que procurar. uma hora eu acho ele ali. Mas dá pra achar. E o Thiago, obviamente... Racing News. Racing News. É isso aí. Racing News. E aí a gente foi fazer World of Wheels no YouTube. Sim. Gente, E o era a YouTube... grande novidade. Exato. YouTube exato. era um a gente negócio. sempre uns 5 anos à frente, né? Cara, é muito louco, porque quando a gente decidiu fazer YouTube, ele subia 5 minutos de vídeo. Quando a gente efetivamente começou a gravar e tal, mudaram para 10. Então a gente falou, pô, animal. Exatamente. Né? Vamos fazer os vídeos de 10 minutos agora. Então a gente faz programas de 20 minutos e troca em 2 blocos de 10. E aí a gente gravou 10 pilotos ou 8? Nossa, nem me Bebendo lembro. vodka. 10. A gente terminava absolutamente bêbado. 10. Os primeiros. Nem me Esses foram Eram 10. Eu acho que foram 10 pilotos. E aí a gente tinha sempre um copo de Não, era uma caneca. coca. Não, era coca. Era caneca, porque a gente escondia o que tava 10. A gente falava, não é tinha coca. Copo, tinha copo também. É. Eu lembro, tinha Eu- copo, eu a gente tô- colocava coca, achava que era Coca-Cola. Eu lembro que eu mas não tomava era. na caneca e aí era com vodka, claro. E a gente, no primeiro a gente terminou muito bêbado. O primeiro Nós foi. três e o Aí a gente Ricardo falou, cara. Leme. E o Ricardo Leme. E aí a gente falou, cara, não dá pra beber tanto assim, vamos dar uma maneirada. Aí Espera acabar primeiro. Aí a gente começou a tomar, aí a gente começou a botar mais coca. Mas, cara, a gente fez isso, a gente fez acho que 8 ou 10 episódios, eu não lembro. Você falou 10, eu acredito. Foram 10. Agora, assim, ao invés da gente ficar falando aqui, tipo, é uma coisa que eu nunca te perguntei e, assim, fica à vontade de ou pensar ou falar, cara, não vou te responder isso agora, mas o que você achar? Porque, assim, lá pra mim, eu caí de paraquedas, né? Eu era o único, aliás, eu ainda sou o único que não é jornalista, né? Pra mim aquilo... Mas quantos nesse mercado são? Mas você não se formou ainda, mas jornalismo? não me formei ainda. Já tive chance de fazer, mas não me formei ainda. Mas naquela época eu era, cara, alguém que fazia faculdade de economia e tava falando de carro com os meus amigos. Principalmente o Lipe, que eu falava de carro já há alguns anos e você virou meu amigo, obviamente, por causa disso. E Que a gente ia pro hangar beber toda segunda-feira. exatamente. Você que já tinha uma vivência, já de alguns anos, né? O que você pensava na época sobre aquela iniciativa? Cara, o único objetivo meu ali era me divertir. Assim como eu acho que o de vocês também. A gente começou o projeto levando para a câmera o que a gente fazia na mesa do bar. Sim. Ou seja, não mudava muito. E eu estava realmente curtindo. E eu achava que tinha muito potencial. É o que você falou, a gente estava um pouco adiante do tempo, à frente do tempo. E era muito bem feito. A gente fez coisas muito boas, a gente cobriu corridas, a gente trouxe material, a gente testou carros. Ele tá rindo, mas assim... É porque eu lembrei de Curitiba. Tá tirando toda a credibilidade que eu tô falando. Tô aqui falando, e o cara tá rindo. Não, é Mas que eu tô lembrando de uma gravação específica, depois eu conto. Da pedreira. Da pedreira. destruiu a pedreira? Não, da pedreira. Alô, e a do Prefeitura de autódromo. Curitiba. E a do autódromo, a hora que o cara da van buzinou enquanto você tava gravando. Verdade. Enfim, são boas histórias, mas assim, era bem feito. Era feito com cuidado. O Ricardo Lenhame, o Zoom, que foi o nosso filmmaker lá, o cara que editava. Era um cara extremamente competente, com uma visão legal também, com vivência de mercado. Não, e cuidadoso, né? Ele sempre foi muito cuidadoso com... Sentamos em reuniões com empresas grandes, assim, fomos convidados por sites fortes para fazer parceria. Ou seja, estávamos sendo vistos. Sim. É que, infelizmente, a gente, como você sempre lembra, Paulo, você que estava mais envolvido na questão econômica, nós estávamos um tanto alienados, era a crise mundial de 2008, né? Sim. A gente formou o canal em 2009, ainda estávamos nessa nuvem aí. Não era só uma marolinha? Sofrendo... Não? Infelizmente, não. Mas, É só uma marolinha, companheiro. Aí sofremos com isso e enfim, acabei saindo do projeto porque assumi outras coisas, como a gente falou, trabalhos grandes que não me permitiam mais ter o tempo ou a cabeça para fazer direito e me divertir. Uhum. E, enfim, aí o projeto acabou sendo encerrado. Mas eu sempre achei que tinha muito potencial e acho que a gente poderia ter, com as circunstâncias dando certo, investido a nossa energia nisso. Mas
acabou que não foi assim, enfim. Agora vivemos dessas lembranças. Que são ótimas, velho. São demais. Cara, é engraçado, né? Porque, de fato, era isso. A gente estava muito alienado, né? Mas eu acho que a gente conseguiu um negócio que hoje é difícil. A gente conseguiu 4 moleques do nada, vamos dizer assim, que fizeram um canal no YouTube. No primeiro ano, a gente sentou com Volkswagen, Bridgestone, com... Cara, é inacreditável. Sei lá quantos inscritos tinha, 1000. Não sei se tinha 1000. Não, acho que nem existia isso. Não tinha isso? Eu acho que nem existia isso na época. Nossa, não existia o conceito de canal de YouTube. O YouTube era uma plataforma de subir vídeo. E eram de vídeos engraçadinhos, né? Até era uma coisa meio... Era vídeo fazendo cócega no gatinho, essas coisas. Era uma coisa que a gente conseguiu a parceria com o Tazio também, que deu uma puta visibilidade pra gente. O Tazio era o site de automobilismo do UOL. Sim. Então era uma baita Odinei Edson, Fábio Seixas. A gente conseguiu uma exclusiva com o Titônio Massa, pai do Felipe Massa, anunciando que o Massa não ia voltar em 2009, que só ia voltar em 2010. Isso foi pra capa do UOL. Capa do UOL. Trabalho nosso também ali de... 39 minutos, tinha 700 mil views. Capa do UOL é fantástico. Impressionante. A gente somar todos os outros vídeos da história do World of Wheels não deu 700 mil views, mas nem de longe. Mas eu acho que era uma coisa que, na época, vendo hoje, né? Na época eu não entendia isso, né, Ti? Além de estar no momento ruim economicamente falando, o Brasil ainda foi sentir um pouco mais pra frente. Eu acho que era um produto que ninguém entendia direito. Ninguém sabia aonde poderia chegar. Era mais difícil de vender. Eu me lembro do Odinei falando. E o Odinei, se fez... Fera nos dois sentidos. Fera de comunicação e fera do comercial. Fera de comercial. Aceito. O Odinei falando sobre o Twitter. Ele falava, cara, porque você sempre foi um defensor do Twitter, né? Já não sou mais até o Twitter perdeu. Você vê que fase vive esta rede social. O Odinei falando, cara, eu acho que é uma ferramenta ótima, mas como é que se ganha dinheiro com isso? E era mais ou menos isso, né? Como é que a gente ia ganhar dinheiro com aquilo? Né? Então, eu acho que não se entendia plenamente qual era a fórmula do business, né? Do negócio do YouTube. Não que hoje a gente entenda plenamente, Eu acho que isso aí me bateu um carimbão com o Odinei, cara, porque o Odinei vai ver isso aí, ele vai achar engraçado. Toda vez que eu vou conversar com ele, ele fala assim, Odinei, agora é a hora, a gente tem uma oportunidade muito legal, você pode contar comigo, né? Ele fala, tá bom, eu te ligo. Tipo, eu acho que essa fase aí traumatizou o cara. Eu falei esse Thiago aí, ó. Ele viaja, ele fala com o negócio já... Não. Cara, é engraçado. Vender um YouTube lá. Cara, é engraçado, né? O Odinei é um cara que até hoje algumas frases dele ficam na minha cabeça. Que foi uma frase que ele falou quando a gente... Até vem a calhar que você falou, porra, eu tava lá pra me divertir. A gente tava lá pra se divertir. E aí, quando a gente foi conversar com ele sobre o Tazio, pra gente colocar nosso conteúdo no Tazio, ele falou, qual é o objetivo de vocês? Alguma coisa assim, né? A gente falou, não, a gente tá fazendo por diversão. Aí ele falou, diversão acaba. É verdade. Vocês precisam ganhar dinheiro com isso, porque verdade. a diversão uma hora acaba. E acaba mesmo, né? Sim, na verdade, virou um saco, né? A gente tinha que fechar a pauta, tinha que estar lá, tinha que estar pronto, não podia atrasar, porque se atrasasse aí tinha que editar, né? Era um trampo. Então, assim, o que era uma diversão passou a ser um trabalho não remunerado. Então, assim, uma hora enche a paciência. E isso eu acho que também contribuiu para sair um pouco da linha aí. Mas, de qualquer forma, é isso. A gente se divertiu o quanto a gente pôde e tirou o máximo de proveito disso. E a gente entrevistou pessoas... Na boa. A gente era o quê? Não, é isso. Nada. Eu não sei como essas pessoas iam lá. Bia Figueiredo, Antônio Pisonia. A gente levou o Zé Hélio. A gente levou tanto cara legal lá. O próprio Ico. É que o Ico é parceiro, mas... A gente levou pilotos lá. João Paulo Oliveira, meu. O cara tava no Brasil. Corria no Japão. O cara tava no Brasil. Nós conseguimos levar o cara lá. Sim. Foi inacreditável. O Rubinho também. O Rubinho, fomos no Barrichello Kart Day lá, enfiamos o microfone na boca. Tem puta história. Cara, a gente conseguiu fazer um negócio que na época era impensável.
para um cara da faculdade. Eu vi uma entrevista outro dia do Felipe Xavier contando como é que acabou os Sobrinhos do Ataíde. Ele falou, você ouviu? Ele falou que eles marcaram um dia de fazer uma, sei lá, uma meditação, alguma coisa que eles estavam muito estressados na casa do... um treinamento, porque eles iam começar a fazer TV. Isso, era de voz, né? De ator. Exatamente. Vocês podem procurar no YouTube também. E aí eles foram na casa do Marco Bianchi para fazer isso, de manhã. E aí um dos exercícios era dar risada alta. Assim, alto. E que aí o Marco Bianchi começou a se incomodar com aquilo, porque os vizinhos iam ficar putos. Tocou os caras de lá. Ficou puto. Ah, sai daqui. E aí, tudo bem, era só isso. Mas depois eles viram que aquela reação não era só pelo barulho da risada alta. Era o desgaste de anos e anos de trabalho junto, de camaradagem e de cobrança um do outro, assim, pô, você não fez aquilo, você não fez aquilo. A gente aconteceu também. Sim, de começar a cobrar um ao outro. Incomoda. E isso que eles ganham dinheiro, amigos, né? Isso que eles ganham dinheiro. Incomoda. Então, cara, realmente o que o Odinei falou, e para quem estiver assistindo, ouvindo, e quiser ter projetos na vida, é isso. A diversão acaba, não tem jeito. Acaba. É isso mesmo. E eu acho que a grande lição, pelo menos para mim, né, que foi uma lição que eu trouxe pro Inside Cars hoje, que é a perseverança. Eu acho que se a gente tivesse continuado, eu sei que não dava mais para continuar. Se a gente tivesse começado um ano depois, talvez a gente tivesse estourado, porque nós éramos pioneiros. E não tinha o que falar. Não tinha um canal, uma coisa assim. Tanto que o Tásio pediu pra gente. A gente pode pegar o programa de vocês e replicar no nosso site? Não, e não tinha mesa redonda, né? Não existia mesa redonda de automobilismo e automóvel. Existia de futebol só. Eu me lembro, a gente em Interlagos, que o... Como é que ele chama? Rapaz, a hora que eu falar o nome, vocês vão falar, caralho, você esqueceu o nome dele. O Lito Cavalcante. Lito Cavalcante. Isso, ele mesmo. Olhou pra mim e pra você, lembra disso? Ele olhou e falou assim, muito legal o que vocês estão fazendo, mas vocês precisam decidir se vocês são linha de chegada ou CQC. Verdade. Lembra disso? Verdade. Daí eu me lembro, ele saiu e o Thiago falou, tá vendo? Pô, é isso que eu falo. Eu falei, Thiago, por que a gente não pode ser os dois? Você lembra que eu falei isso pra você? Lito estava certo. Lito estava muito certo. Mas era uma época que o esporte estava começando a fazer uma coisa mais humorada. Que foi o Thiago Leifert lá no... Como é que chama? Globo Esporte. No Globo Esporte e tal. Tava começando a fazer algo mais humorado que não existia antes. Cabia 100%. A gente tava num caminho legal, sim. Então, é isso que eu falo. E pode parecer bobeira, mas que ele fala, não, a gente tava à frente do tempo. Cara, eu acho que na época a gente não teve a visibilidade, porque ainda era tudo muito... De fato, o YouTube era tudo mato. E claro que o Tásio deu uma certa visibilidade pra gente e tal. O Tásio também acabou. Mas o Tásio acabou, tipo, junto com a gente. Basicamente. Então, a gente teve até reunião com eles queriam até que a gente fizesse parte do Tásio. Mas... a gente teve proposta para assumir a parte comercial. Isso. Né? Sim. E editorial também. Para você ver o quanto o negócio de internet era muito embrionário. Né? E era o maior site de automobilismo do Brasil. Se um site desse tamanho olhou pra gente e falou, então, vocês não querem entrar aqui com a gente? É porque... a gente tinha esse brilho nos olhos que as pessoas olhavam e falavam, puta, esses caras querem fazer. Se eles vão fazer é outra coisa, mas eles querem. Isso conta muito. Exatamente. Bom, mas e aí a gente parou de fazer Você parou antes, né, de nós? Parei um ano antes. Vocês fizeram mais um ainda. A gente fez mais um ano. Você parou no fim de 10, é isso? Parei no fim de 2010, vocês fizeram 2011 ainda. Isso. A gente já fez... Ou contra 9. Parou no fim de 9, a gente fez 2010. Isso aí. E um pouquinho em 2011 ainda. Porque eu me lembro que a gente fez. Aí 11 foi um esquema um pouco diferente. A gente fazia mais live também, né? 11 foram 3, 4 meses. Mas enfim, e aí você... que a gente fez um corte aqui. 2012, né, basicamente. 2012 você sai de fazer assessoria. E vou fazer também como assessoria um outro campeonato, que é a Top Series, que foi uma categoria descendente
dissidente da eles da deram uma GT. dividida lá, né? Os 4 sócios brigaram, 2 foram para um lado, 2 para o outro, e eu acompanhei 2 deles para fazer a Top Series. E aí em 2012 a gente fez esse campeonato e eu comentava as corridas na Band também. Então consegui criar uma relação legal aí. E em 2012 pintou uma chance muito legal, porque o Theo José ia deixar as narrações da Jovem Pan de Fórmula 1. Que a gente teve uma imitação aqui no ambiente. Rolou uma empolgação ali no backstage. Dudu. E aí o Theo José ia deixar as narrações da Fórmula 1 na Jovem Pan para ir definitivamente para a Band. O Felipe Mota, que era o repórter da Jovem Pan na Fórmula 1, passou a ser o narrador. E aí ele era o narrador, o Christian Fittipaldi era o comentarista ao lado do Karsug, do Cláudio Karsug. E faltava uma pessoa de microfone ali no Brasil, porque o Mota ficava no exterior. Então, de repente, caiu, sei lá, a linha, a conexão. Você vai deixar o Christian e o Karsug narrando a prova? Tem a menor condição, né? Aí... Ai, caceta! Sensacional, velho. Sensacional. Aí eu fui chamado para ser o cara aqui no Brasil, um segundo comentarista. Então que segurava mais. Era o Karsug, Christian e eu. E, inclusive caiu, tipo, no GP da Malásia caiu a linha do Mota e eu tive que narrar lá, sei lá, umas 3, 4 voltas. Então, fui convidado para fazer a PAN, então foi um ano mágico, assim, cara, que eu me vi, de repente, na rádio que eu sempre sonhei em trabalhar, na rádio que me despertou a vontade de ser jornalista e apresentando o programa em que eu ganhei o boné, que foi o Fórmula Jovem Pan. Então, cara, quando você bem-vindo ao Fórmula Jovem Pan. Nossa, isso aí foi de arrepiar. Assim, sabe? Na primeira vez que eu estava fazendo ali. Então, foi a realização de um sonho. Assim, aquela hora que você para e você pensa, poxa, para as pessoas pode não significar muito, mas para mim, a hora que eu cheguei ali, falei, meu, é isso. Assim, aqui deu. O que vier é lucro. Eu então, cheguei assim, onde eu queria. O meu objetivo traçado era esse. A realização, abrir o microfone, apresentar o Fórmula Jovem Pan e transmitir a temporada de Fórmula 1 com a Jovem Pan, para mim foi o ápice, assim. E aí, claro, depois tive oportunidades muito legais e estou tendo até hoje, continuo realizando sonhos, mas o que eu quero dizer é que ali eu me realizei grandemente e viriam coisas mais legais ainda, como você mencionou, a possibilidade de fazer a Copa do Mundo. Que foi... porque aí você ficou na PAN, né? Eu fiquei na PAN e em 2014 também teve uma reformulação. O Bruno Vicari foi para a ESPN, definitivamente. Ele fazia, junto com o Jovem Pan, ele fazia SBT também, é isso? Ele fazia SBT também. O Oliveira Andrade foi chamado definitivamente para a Band, porque o Luciano do Vale tinha morrido naquele mês. Então, algumas vagas se abriram no jornalismo esportivo e o Vanderlei Nogueira, que é o chefe de esportes da PAN, sugeriu meu nome para o Marcelo de Carvalho, irmão do Tutinha, que era o gerente do AM, e falou, a gente tem um cara aí que pode vir para o esporte. Ele é um cara que está na Fórmula 1, você conhece, é o Thiago, mas ele domina esporte como um todo e vai se dedicar para fazer legal o negócio. E foi o que aconteceu. Então eles me chamaram, eu fui fazer o futebol, enfim, outros esportes. Fiz uma série olímpica de esportes desconhecidos, hóquei na grama, fiz muita coisa legal. Que animal. Você fez morning show também, né? Fiz morning show também, o bloco de esportes. Então isso aí, poxa, foi demais, cara. E a Jovem Pan é um canhão, né, cara? Todo dia eu recebia mensagem de gente ouvindo, comentando, gostei do que você falou, viajou, enfim, tinha muita coisa legal. No Twitter? Não, já tinha WhatsApp? Ou era texto? Já, com certeza. Então tá. Então, assim, recebia muitas mensagens dessas e isso foi há 3 meses da Copa do Mundo no Brasil. E como, por incrível que pareça, cara, e aqui não é nenhuma crítica aos caras mais velhos da rádio, mas poucos deles se dedicam a conhecer línguas, né? Então, assim, eu tive uma oportunidade que ia
estava chegando a Copa do Mundo do Brasil, eles deslocaram os profissionais que tinham mais facilidade com idiomas, e eu, por falar inglês, estava nessa lista. Então, de repente, em 3 meses de jornalismo esportivo, né, sem contar o período de Fórmula 1 lá, eu estava escalado para fazer a Copa do Mundo do Brasil. Então, assim, e eu, cara, sempre fui um cara que... gerou um ciúme, é isso? Em alguém, gerou ciúme em alguém mais antigo lá? Isso resultou na minha saída. Mas antes, vamos lá. Mas por quê? Mas deixa sonhar primeiro. Aí, o que aconteceu? Fui fazer os jogos, vi Messi jogar ao vivo, caramba. E cobrir uma Copa do Mundo, ter aquilo guardado lá, credencial, é um negócio que, assim, é surreal. E que eu nunca imaginei, porque o meu caminho estava assim. De repente ele fez isso. Sim. E assim, a exposição que eu tive com o futebol é impossível de se ter com outro esporte, sabe? Assim, se você for bom aqui, X, no futebol você seria 3X. Então, assim, é um negócio surreal. Tipo, se o Reginaldo Leme fosse um cara de futebol, ele seria gigante, mas assim, de uma proporção, um Galvão Bueno. O futebol, ele é um esporte de massa, né? Exatamente. Ele é um esporte de massa. É uma coisa mexe com paixão. Claro que a Fórmula 1 também, mas você está falando de um negócio que, sei lá, se a Fórmula 1, como o Ibope mostra, atinge 14 milhões de brasileiros, que são super apaixonados por Fórmula 1, o futebol deve ter 80, 100, sabe? Tem até um amigo nosso que ele tem um podcast sobre futebol, e quando ele conversou comigo. Eu falei, tô começando, né, o Dude. Eu tô começando a fazer e tal. Eu falei, cara, futebol é outro... Tem muito mais gente falando. Mas é outro universo, né? A abrangência que tem o futebol, principalmente no nosso país, não tem comparação. Né? Sim. Sem comparação. E aí, teve algum jogo em especial que você falou, cara, isso aqui pra mim é... Argentina e Holanda, semifinal. Disputada nos pênaltis, que a Argentina passou para ir para a final no Maracanã, foi sensacional, né? O jogo foi 0-0, né? Foi ruim, mas a emoção, o fato de ser... tensão e o fato de ser decidido nos pênaltis, uma vaga de final de Copa Messi do no Mundo, campo. Isso aí foi demais, foi fora de série, assim. E onde foi? Foi aqui no Itaquerão. Arena Neoquímica. Eu não gosto que os caras não falam o nome. O nome é Arena Neoquímica. Mas agora as pessoas estão falando. Allianz Parque. Agora tá tudo bem. O do Morumbi, o de São Paulo é Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Meio grande, né? Mas enfim. Mas tudo bem. Cara, e aí na Jovem Pan, você fez a Copa do Mundo, e aí você saiu quanto tempo depois? Eu continuei por mais alguns meses e me deu uma depressão pós-Copa, assim, cara, que foi braba. Porque assim, eu entrei e já... Copa do Mundo, tudo era muito legal, você tava lá vivendo o evento. E quando voltou, comecei a voltar pro estúdio, né? Voltar das férias. Estúdio, voltar das férias. Transmitia no estúdio, saía 1h, e aí eu lembro que eu tava comentando um São Paulo e Bahia. Meu Deus. E aí, assim, meu Deus. O São Paulo tava jogando nada. E aí eu falei... Você é São Paulino, né? Na verdade, eu não tenho time, assim. E aí eu falei... Saiu de comentar o Messi. E aí eu olhava aquele jogo e falava assim, meu Deus do céu. Também. Aí eu virei e fiz um comentário do tipo, os caras tiveram um mês para trabalhar e apresenta esse futebol aí, meu Deus do céu. Aí o cara começou a defender o preparador físico do São Paulo, o outro comentarista. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que você tá falando isso. Eu comecei a perder mas isso. Eu falei, não é possível que o cara tá achando isso bom. E aí, enfim, rolou essa depressão pós-Copa, mas ao mesmo tempo eu tava tendo chances muito legais. E tava bastante satisfeito com o que estava acontecendo em termos de exposição. Teve um dia que eu cheguei e tava lá o meu nome na escala. A escala era narração. Nilson era Corinthians e Palmeiras. Maior jogo do rádio de São Paulo. Derby. Narração. Nilson César. Reportagem. Luiz Carlos Quartarolo e Vanderlei Nogueira. 2 dos maiores repórteres da história do rádio. Comentários. Flávio Prado e Thiago Mendonça. Caceta! Eu falei, encontre o elemento estranho aí, né? Dessa e nesse caso era Thiago Mendonça. Caramba, cara.
E falei, meu Deus do céu. E foi um jogo assim que eu fiquei extasiado de poder fazer. E vi que os caras estavam me depositando cada vez mais confiança, sabe? E sou muito grato a eles até hoje por isso. E acabei saindo no final de outubro daquele mesmo ano. Por uma série de razões, mas a que mais me chamou a atenção foi a seguinte. Eu estava trabalhando igual um louco, porque eu ia até 1 da manhã com os jogos. E na manhã seguinte, às 8, eu estava lá para entrar no Morning Show, que começava às 10. Então era uma sequência muito doida, assim. Você tava num ritmo... Num ritmo muito louco, comendo mal e ganhando mal. Isso aí tudo bem, porque depois você pode negociar, né? Ainda mais quando na fase que eu estava, dava para negociar. Mas tudo isso pesa. A minha esposa estava grávida. Ela engravidou em junho. Aí, durante a Copa do Mundo. E aí, eu tava ocupado nessa época. Caralho, você teve tempo disso Copa do Mundo rendeu, hein, meu? Brincadeira. Pelo amor de Deus. Mas então... Brincadeira não, é verdade. É verdade. Mas aí, então, aí toda essa questão começou a pesar e eu não tinha tempo. A minha esposa estava querendo ir viajar para fazer enxoval. Eu falei, não dá para viajar. Não sei quando, na vida, eu vou ter férias. Porque acabou, tem São Silvestre 31 de dezembro. Mas então eu não sei foi, que os caras iam me escalar mais. Mas ele foi. Então, aí o que aconteceu? Chegou um dia lá que eu comecei a ver que as coisas não estavam para mim, assim, sabe? Comecei a ter umas discussões com algumas pessoas que não iam muito com a minha cara, enfim, podem ter se sensibilizado com esse fato de eu ter ido para a Copa do Mundo com 3 meses na equipe, tirando 1 ano e pouco que eu tinha feito de Fórmula 1 lá. E começou a sumir material meu que eu tinha preparado para ir pro ar. E aí os caras falaram, pô, você não mandou? Aí eu falei, não tá legal. Aí eu me demiti, pedi para sair. E me arrependi muito. Me arrependi muito também, porque tudo você consegue... contornar, né? Eu acho que eu poderia ter contornado a situação. Eu fiquei sem cabeça e falei, chega. E na verdade é uma soma de fatores, né? Você tá indo dormir tarde, acordando cedo, indo para lá, ganhando mal, gente te enchendo o saco. Você fala, velho, eu tô num puto esforço aqui, dando murro em ponta de faca, né? Literalmente. E assim, o que eu fui para um lado um pouco pessoal, do tipo, você acha mesmo que eu preciso disso? Você acha mesmo que eu vou passar por cima de alguém? Sabe, eu não preciso, não precisava dar essa amostra para quem não gosta de mim, de que não, eu sou foda, eu vou embora. Tipo, não, você se fudeu indo embora, entendeu? Então não precisava disso. Conseguiu o objetivo que não precisava disso. Mission accomplished. Não sei quem era você, mas você conseguiu. Então assim, falamos junto, os dois juntos, cuzão. Então não precisava disso e acabou que eu tinha uma coisa muito engatilhada, cara. Que também você vê como a maturidade vem e a gente para pensar melhor. Eu tinha uma vaga engatilhada no Sport TV, no Linha de Chegada, como produtor e apresentador eventual. E fiz uma reunião com o Carlos Cereto lá na TV, acho que no final de setembro. E ele falou, mas você está empregado? Eu falei, tô na PAN. Aí ele falou, então fica tranquilo. Faça o seu trabalho e a gente volta a se falar para a temporada que vem, para ver como vai ficar, e eu vou reordenar as peças aqui e conto com você. Beleza. Então, acabou o Linha de Chegada. Outubro, Miami, enxoval, e vamos lá, e beleza, e não sei o quê. Você foi para a final da NASCAR, né? Fui para a final da NASCAR, aproveitando que estava lá fazendo enxoval. Novembrão. E aí, no meio de dezembro, a Globo encerra o projeto do Linha de Chegada. Adeus, Linha de Chegada. Toma, tonto. E aí, passei 1 ano desempregado, cara. Passei 1 ano assim, complicado. Não, e tranquilo, né? Porque você tava com um filho vindo, uma filha, né? Então, nesse ponto eu achei legal, porque assim... Você pôde curtir mais. Eu pude curtir, ficar com ela, sim, né, o tempo todo. Mas eu via que a Dani olhava pra mim e falava... Vai? E aí? Aí eu não sabia. Meio-dia, amor? Pode acordar, meu bem? Não sabia mais o que fazer, assim, sabe? E por outro lado, esse mercado... Mas você não fez nada, cruel, né? Nem freela? Não, fiz freela. Fiz alguns freelas. Também não mas era... nada que
Né? Então, era melhor ganhar mal na Pan. Você chegou a fazer a apresentação de alguns eventos durante a etapa de Fórmula 1 no Brasil, e tempo de Ferrari, né? Pô, fiz nesse ano. Esse aí foi legal. Foi bem esse legal. Aí foi legal. Que era Vettel e... Esse era o Vettel e o chefe dele na época, o Arrivabene, talvez? Sim. Maurício. Esse foi Cadê muito o legal. Dudu? Você Aliás, esse Dudu. vídeo aí foi um vídeo legal que saiu em muitos lugares, porque o Vettel falou que era fã do Piquet. Sim. Esse dia foi muito legal. Esse foi um dos freelas. Então, assim, esses freelas me seguraram, mas, cara, você começar um mês sem saber como é que vai fechar a conta, é dureza. Então, assim, gastei todas as economias, gastei tudo que podia, ainda mais com o filho. E é isso, fiquei na mão do palhaço, né? Não tinha o que fazer. E aí, em 2016, eu recebi um convite para trabalhar com a Red Bull também, voltando a fazer assessoria de imprensa, mas agora de forma independente, e ser o editor do site deles. Então, isso foi o que me reergueu. E nessa mesma época, eu fui chamado para comentar a Indy na Band, nas corridas em que o Giafone não estivesse. Entendi. Porque como ele corria de truck... Batia toda hora, então ele ficava umas 6 provas fora. E eu das 12 provas da Indy. Mas de alguma forma, esse um ano, você chegou a questionar? Questionar, tipo, será que eu fui pro caminho certo? Será que eu devo fazer outra coisa? Questionei a bobagem de sair sem ter segurança do que estava fazendo, né? Assim, sair por ego, sair por qualquer coisa. Então isso foi um ponto de reflexão, sem dúvida alguma. Eu me lembro até que eu pedi uma indicação para o Lipe de uma psicóloga. Essas pessoas vão estranhar, né? Mas é que a mãe do Lipe é psicóloga também. Fala, Lipe, psicóloga? O que ele vai ter com isso? É que minha mãe é psicóloga. E aí cheguei a fazer uma terapia para entender o que estava acontecendo, né? E a primeira coisa que eu falei, tô desempregado há 8 meses porque joguei tudo pro alto lá, então vamos nos entender aí. E ela foi super receptiva e tal, então a gente fez um trabalho também para pensar um pouco como é que foi tudo isso. Então foi barra pesada, cara. E assim, eu não me questionei de futuro, mas de passado eu sofri demais. Sofri demais. É engraçado, né? Eu tenho muito essa... Eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Mas eu me arrependo de um monte de coisa que eu não fiz, né? Que talvez eu pudesse ter feito. É muito louco, né? E a gente se questionar disso faz muito parte do nosso crescimento também, né, cara? Porque a gente começa a entender algumas coisas e começa a agir também de uma forma diferente. E é o nosso crescimento como ser humano, né? E ainda mais quando você vira pai, o cacete, muda um monte de coisa na tua cabeça, né, cara? E eu acho que isso foi um período que foi barra pra cacete pra você, mas você aprendeu pra cacete com isso. Sim, entendeu? total. Foi um período de crescimento teu pessoal. Não tem nada a ver com profissional, com o que você sabe, o que você não sabe fazer. Foi teu entendimento com você mesmo, entendeu? Então acho que isso, na época que tua filha nasceu e tudo, então isso junta. E é um negócio que é importante, cara. É ruim ter passado por isso? Lógico que é ruim. Ninguém gosta de passar por um momento difícil. Mas é nos momentos difíceis que a gente cresce, cara. Não, e até entendimento de que é isso, ninguém puxou seu tapete, ninguém te deu chapéu, tá tudo dentro de você, assim. Sim. Isso só aconteceu porque você tava surtado lá, que, os caras vão puxar meu tapete, esse cara não gostou disso, porque você tava prestando atenção nisso. Se você não tá nem aí, o cara pode achar o que ele quiser, que não vai te abalar, entendeu? Exato. Mas, enfim, então foi isso, foi essa época foi muito difícil. E aí você assumiu o Red Bull, você fazia parte de Red Bull Motorsport site? Fazia. Também tive a chance de fazer várias coisas legais. Fiz Red Bull Air Racing. Fora em Las Vegas. Do cacete. Você fez Air Racing na Califórnia, né? Fiz na Califórnia, fiz na Inglaterra. Inglaterra também. O que mais? Fiz o Red Bull Straight Rhythm, que é o de motocross. É uma reta de 800 metros, que os caras vão... vence quem chegar na frente. Nossa, animal. É muito legal também. Enfim, foi um período muito legal. A própria Fórmula 1 aqui, as ações com Verstappen, Ricardo, todas eu que fazia junto com eles. Conta essa história. Vou contar logo mais. Mas assim, por exemplo, a gente levou os dois para jogar capoeira. Enfim, tinha muita coisa legal que a gente fazia e foi um período
bem bacana assim de se trabalhar, porque é uma marca muito legal E também. você fazia né? assessoria da equipe da Stock também. Também. Ao mesmo tempo. Era Sim. assessoria geral Era Daniel Serra de motorsport. e Cacá Bueno, os pilotos na época, né? Isso aí. É verdade, eu cobri você uma... me ajudou eu fiz, em uma etapa. Curitiba. Que eu não podia estar presente. Você estava no Air Race. Eu estava no Air Race, isso aí. Eu tava no Air Race e você falou, cara, pelo amor de Deus, vai lá e só pega os áudios deles depois da corrida e me manda. 2016, foi isso aí. Foi isso. Lá pergunta, o que era? Não, eu falei pra você falar do Ricardo. Do Ricardo, tá. Cara, uma das passagens mais constrangedoras da história. O Ricardo é tido como um cara super bem-humorado, né? Super bacana e tal. Peraí, não é constrangedor. Vocês vão julgar. Vocês vão julgar. Aí o que aconteceu? A gente recebeu um convite de uma patrocinadora dele para fazer uma entrevista exclusiva. Quem me indicou foi inclusive o Benê Gomes, que era o chefe do Automais, junto com o Marcelo Santana, e falou: Thiago, vai lá que isso aí é exclusivo pra gente e tal. Beleza, preparei uma super pauta, uma entrevista maravilhosa. E aí, o que aconteceu? A assessora de imprensa ligou. Isso já era pro Automais? Já era pro Automais. Eu nem entrei no Automais nessa história, né? Mas, enfim, só para então colocar aí na linha do tempo, enquanto eu estava desempregado, depois que eu saí da PAN, eu fiz uma parceria com o Marcelo Santana, que depois veio a trazer muitos resultados, que foi uma parceria de ter o quadro de automobilismo dentro do Automais, pelo qual eu também era responsável comercial. Então, isso começou em 2015. E desde então, a gente está junto também. Na época, já estava no Band Esportes o programa. Enfim, e aí eu fui fazer essa cobertura. Isso foi em 2016. Fui fazer essa cobertura para o Automais, só que na véspera a assessora de imprensa já ligou e já falou assim: não é mais uma exclusiva, tá? É uma coletiva. Ei. Falei, coletiva. Bom, vamos lá, né? Coletiva. Aí peguei 3 perguntas das melhores, falei, bom, vai ser isso aqui. Aí chegando lá, era no Shopping Cidade Jardim ali, veio a assessora de novo e falou: não é mais coletiva, é uma pergunta só para cada jornalista, todo mundo junto. Eu falei: olha, você sabe que não dá para fazer matéria com uma pergunta, né? Ela falou: mas é o que o que o pessoal aí deu pra gente e tal. Eu falei: não, uma pergunta não, no meio de todo mundo. O pessoal da Red Bull? Aí eu já fiquei meio puto, né? E eu conhecia uns caras da Red Bull, eu fui lá, falei com os caras: pô, mas que é isso? Como é que eu vou fazer uma matéria de 1 minuto? Quer dizer, de uma pergunta. Aí os caras falaram: tá bom, então vamos fazer o seguinte: tira todo mundo, entra só você e você faz uma pergunta e saiu. Beleza? Pode ser? Falei: bom, aí pode ser, porque eu encaixo essa pergunta numa matéria que eu já fiz sobre o Max Verstappen e agrado todo mundo. Agrado o pessoal da Red Bull, porque eu consegui encaixar o piloto que eles querem. Agrado a assessora de imprensa amiga do Benê. E a minha matéria fica com um elemento a mais. Pô, viu o Ricardo também. Só que tem que ser sobre o Max, certo? Cheguei lá e falei: poxa, certo, Ricardo... Só esqueceu de combinar com o time adversário. Esqueceu de combinar com o Ricardo. Aí eles, apesar de terem tretas, nunca foram caras que publicamente tiveram qualquer problema. Um já mostrou o dedo pro outro na pista, enfim. Tudo bem, já bateram. Mas naquela época eram companheiros e faziam as coisas juntos. Numa boa, super profissionais. E aí eu perguntei, falei: a gente fez uma matéria do Verstappen e tal, eu queria que você falasse como é que é a relação dele com você e tal, como é que vocês se dão como companheiro de equipe. Aí ele falou: shit. Garoto, boa. Não, sério mesmo, como é que é a relação? Aí ele começou a falar: ele é um piloto holandês, muito rápido, assim, cagou. Aí eu continuei insistindo, falei: não, cara, fala aí, é pra matéria, enfim, a gente só tem essa pergunta. E ele continuou fazendo, assim, sabe? Meio de saco cheio. Aí eu virei para os assessores e falei: olha isso aqui, olha o que está acontecendo, o cara não quer responder. Falei: tem um monte de gente pagando para você estar aqui, você não está aqui de graça, você está aqui trabalhando. Olha o cara dando lição de moral no Ricardo. E aí os caras... E com razão. Maravilhoso. Os caras falaram: não, responde a pergunta dele. Aí e respondeu. Respondeu assim, sabe, um quadradinho, mas o que ele podia ter feito desde o começo. E aí eu baixei o microfone e falei pra ele, falei:
isso é um desrespeito com todo mundo que está aqui, que veio aqui, desrespeito com quem quer ver a matéria, e papapá, papapá. Aí ele falou... Aí ele falou assim, é que você tem que entender que você está entrevistando o Ricardo, não o Max. Eu falei, e eu estou fazendo uma matéria do Max e você sabe por quê. Aí fui embora. Tome essa, Ricardo! Nisso veio um assessor da Red Bull, um cara que eu conheci já por ter trabalhado na Red Bull, atrás de mim. Desse jeito, você nunca mais vai ter uma entrevista com o Ricardo. Eu falei, mas esse eu tipo? não quero mesmo, obrigado. Não, amigo. obrigado. Não Então, quero assim, mais. aí Mas você ainda depois- fazia coisa pra Red Bull? Fazia. Tanto que eu fiquei, assim... Foi pra casa e falou, Fui fui pra demitido. casa, eu liguei imediatamente pro gerente de motorsport, gerente de esportes aqui do Brasil. Eu falei, não foi pela Red Bull, estava lá trabalhando por outra empresa, mas aconteceu isso. E pode ser que chegue aí um pedido para você falando, não, aquele cara lá que vocês contratam de freela, o cara é maluco. E ele falou, se isso chegar, eu vou te demitir. Mas se não chegar, pode ficar tranquilo. Que bom, né? Quem que era? Esse? Era o João Peroco. Aí Se eu não falei, chegar, você pode ficar tranquilo, é muito bom. Onde você ia ficar tranquilo, velho? Não, e não chegou, de fato. Acho Olha que, sei aí. lá, os caras falaram, não, o cara Porque viajou mesmo, não respondeu a pergunta do cara. Não, e na verdade, assim, eles sabiam que você trabalhava pra Red Bull também? Sabiam porque eu tinha, esse assessor eu conheci porque eu fiz outros eventos com o Ricardo, com o Max, enfim. Mas ele sabia que eu não estava lá pela Red Bull. Não, e ele viu que Ponto. o Ricardo não quis responder Foi o que você escroto. perguntou. E aí- E ele foi escroto na frente de todo mundo viu que ele foi escroto. E aí, cara, ficou aquela coisa, eu falei, por que esse cara foi esse escroto? E aí eu comecei a buscar umas explicações, né? E saiu uma entrevista dele no site da Fórmula 1, que o cara perguntava assim, qual foi a última vez que você ficou irritado? Aí ele falou, no Brasil, num evento à noite, que o cara me irritou e tal. Só que aí ele botou em contexto. Ele falou assim, eu tive um problema na classificação com uma quebra de motor e não sei o que, nananã, e não era um bom dia, e nananã, e à noite teve esse evento, esse cara me irritou. Thiago Mendonça me encheu o saco. Aí eu falei, tá. Tinha um é motivo isso, pra ele o cara tá irritado tava, também. Tava com a calça jeans da vida. apertada lá e, ficou Quer dizer que o puto. sorriso não sorriu pra você. Não sorriu nesse dia. E aí, as pessoas que estavam lá e que testemunharam, poucas pessoas, vieram me falar, né? Falou, cara, você foi júnior no seguinte aspecto: respeitar as instruções da assessoria. Uma pergunta só, cara, faz 2, 3, 4. A hora que vier um guindaste te tirar, você para. Isso, é isso. É verdade, né? Então, eu falei, Cara, você tem sabe que eu razão. sempre respeitei também, desde que a gente estava na faculdade, que a gente começou a fazer o World of Wheels, indo para os lugares e tal. E eu comecei a ver, cara, a gente foi em um evento na Fórmula 1, acho que era um evento da Johnny Walker, alguma Da coisa Johnny assim. Mika Hakkinen, eu lembro desse. Mika Meu Hakkinen, Deus vocês do céu. têm uma pergunta. Tá bom. Começa, a gente fala com o assessor, não, tá, a última pergunta é de vocês. Aí entra o cara... Não. A última... A gente não ia poder fazer pergunta. Não, a gente ela... insistindo, a gente não ia poder fazer pergunta. Aí ela olhou e falou assim, infelizmente, eu não lembro quem era, falou, infelizmente a última pergunta é do pessoal do G1. Era Globo Esporte ainda, né? Globo Nem era Esporte. G1, era Globo Esporte. Enfim, era do Globo Esporte. E aí o Lipe falou... Não, aí a pergunta, aí eu falei, tá beleza. bom. Aí a pergunta do cara foi: com as Olimpíadas chegando, Hakkinen, o que você acha? Você Do- que já... Você que nasceu num país que já passou por Olimpíada, que já teve uma Olimpíada, o que muda no país? Alguma coisa assim? Qual que é o legado da Olimpíada no Aí país? o Hakkinen olhou assim. Nunca teve Olimpíada no meu país. cara. Nunca teve Olimpíada no meu país, mas eu acho que é importante. Não, aí ele tentou, porque eu acho que é Se esforçou. importante para os países, porque mexe com a cultura, mexe com o turismo, você evolui, pode ter novas diretrizes de esporte, né? Novos lugares para praticar, incentivar o esporte e tal. Mas eu acho interessante, pode ser um negócio muito bom.
porque ia ter Olimpíada no Brasil. Aí a assessora fez assim, vocês têm uma pergunta? Não. Na hora que o cara fez a pergunta, eu me lembro, tava eu, você e a assessora. Que ela tinha acabado de falar, olha, a última pergunta, desculpa, do Globo Esporte. Globo Esporte. Aí o cara fez essa pergunta maravilhosa, na hora que ele terminou, ela fez assim, pode fazer sua pergunta. Não vou deixar. Vocês querem fazer pergunta sobre Fórmula 1, né? Não sobre a Olimpíada. Não tem problema nenhum. Porque acho que, eu não lembro qual que era acho que 2012, talvez? Não, imagina. 2000... Era o World of Wheels ainda, era 2009, 2010, alguma coisa assim. É que teve Londres 12. Eu não sei. Acho que tinha sido a semana que o Brasil tinha sido. O Brasil tinha sido escolhido para sede das Olimpíadas 2016. Foi isso. E o cara me manda essa pergunta. E o Grum tava do nosso lado, cara. E o Grum trabalhava no Globo Esporte nessa época. E ele fez assim: puta merda. Cara, eu nunca vou esquecer. Aquele cara, ele caiu de paraquedas ali. Ele foi um ET naquela pergunta pro Mika Hakkinen. Então, eu entendo que os caras passem por isso o tempo todo. Imagina quantas vezes o cara respondeu sobre o Verstappen na vida dele. Diversas. Mas é isso. E por que eu fiz essa pergunta tosca? Porque era a única em que eu podia encaixar o abençoado. Claro. Não dá pra fazer matéria. Talvez se você tivesse feito outras 3 e encaixasse essa... Não, se fosse uma exclusiva com o Daniel Ricciardo, beleza, vamos fazer uma exclusiva com ele. Vem aqui, conta a sua história, vamos fazer... E você agora, chegou a encontrar? 3 perguntas. Algumas vezes. Depois... Ele lembrava de você? Cara, olha meio estranho, mas não... Ele passa assim, ó. Olha, meio eu estranho. acho que ele não tem como saber também, não sei. Pra quem tá ouvindo, ele tá mostrando o dedo, Paulo. É verdade. Eu não sei se tem como saber. Eu não sei, quer dizer, claro que tem como saber. Mas eu não sei se essa memória, com tantos eventos, o cara registrou, entendeu? Sim. Registrou porque deu essa entrevista. Registrou porque depois ele deu uma entrevista falando que o cara tinha irritado ele. Não, ele deve lembrar... Ele não deve lembrar do que você fez, mas ele deve lembrar que ele não vai muito com a sua cara. Exato. E lá no paddock tem tanta gente que os caras não vão com a cara. Então, assim, é mais um pra ali. Até porque, né, convenhamos, não é mais fácil. raro é ir com a cara, né? Não é fácil. E aí ele encontra com você e fala, fala, capitão. É isso aí, é por aí. Cacete. E aí depois, enfim, você faz uns filas pra Red Bull. E aí, paralelamente os esquemas com o Auto Mais no Band Esportes. Sim. E os freelas com a Indy na Band, que vão me levar onde eu tô hoje. Uhum. Que foram fundamentais, assim, substituindo o Giafone e tal. E é uma história até engraçada, porque... Quer dizer, é engraçado agora, né? Vendo assim. Eu tava fazendo esses freelas e em novembro de 2018... É isso mesmo? Acho que é. 2018. A Rede TV me chama com um projeto da NASCAR. Até liguei pro Lee para saber como é que eram as coisas direitinho e tal. E a proposta era muito legal. Ele ligou para mim porque eu gosto de NASCAR, tá? Não porque eu fosse da Rede TV. E a proposta era muito legal. Era um programa semanal de meia hora, com os melhores momentos. Eles estavam contratando a Bibiana Bolson, o Fernando Navarro já era da casa, o Fernandinho Fontana ia narrar e eu ia comentar. Então, assim, o projeto estava super bem feito, foi apresentado no stand ia passar da Goodyear, provas da NASCAR, né? Provas da NASCAR e com um programa com curiosidades e tal. Todo sábado seguinte à prova. E o projeto era muito bacana. E eu tenho um carinho pelo projeto da NASCAR, embora não seja um fã da categoria, porque também o Fernando Paiva está envolvido, que é um cara que está nos Estados Unidos trabalhando há muito tempo com automobilismo e que também me ajudou nas primeiras chances lá na Rede TV com a 1GP. Mas, enfim, esse projeto chegou e eu falei, caramba, isso é muito legal. E aí eu assinei um contrato com eles para fazer a temporada toda de 2019 e mais em dezembro um apanhado de como foi a temporada, um especial de como foi a temporada. Season Review. Exatamente. O que eu não esperava é que em dezembro o Felipe Giafone anunciasse que ele estava fora da Band, porque ele foi para Globo. E aí eu falei, caramba, fiz as coisas lá, fiquei de reserva do cara o tempo todo, agora que ele saiu não tô lá para pedir para estar lá, enfim. E tudo bem, falei, tô empregado, tô num canal legal, enfim, vamos embora, o projeto tá legal.
E assim foi. O que eu também não esperava é que ali mais ou menos no decorrer do ano, não sei se foi junho ou julho, a Rede TV passou por uma de suas inúmeras crises e precisou cortar pessoal. E uma das pessoas que Foi eles cortada. demitiram fui eu. E, cara, fiquei arrasado assim de sair do projeto. E fiquei orbitando, né? Tava ali, enfim... É um projeto que também no final não acabou nem durando. Acabou não dando certo, não deu certo não. Mas é isso, aí fiquei vendidaço. Por outro lado, o Automais tinha um contrato com a Rede TV nesse período. Ele tinha saído do Band Esportes e ido para a Rede TV paralelamente. Então eu cumpri o meu trabalho terceirizado, por assim dizer, com o Automais, sem envolvimento direto com a Rede TV, e o projeto do Automais acabou em setembro de 2020, lá na Rede TV. Nesse intervalo aí de 2020 já estava rolando o papo de Fórmula 1, saindo da Globo, o que vai ser, pô, vai pra Cultura, não vai pra Cultura, vai pro SBT, vai pra Band, e eu com o radar ligado, né, cara, pra saber o que ia acontecer. E até dezembro não tinha nenhuma definição. A definição era que eles queriam conversar com a Globo e queriam renovar com a Globo. Isso é o que a Fórmula 1 tinha passado. Então, eu estava aguardando essa definição. Eu lembro que a Band anunciou a estoque. Eu cheguei a procurar a Band e falei, eu quero trabalhar com vocês de novo, sei que vocês vão fazer a Stock Car. Lembrem do meu nome, estou aí fazendo com vocês há um tempão. É a chance da gente fazer alguma coisa fixa. E aí eles falaram, não, a gente está contratando o Reginaldo Leme. Eu falei, tá bom, então. Estamos contratando seu sogro. Desculpa aí. Eu falei, estamos contratando seu sogro. Eu não sabia mesmo, eu realmente não sabia, foi na total ingenuidade. Eu já tinha até conversado com você, porque a gente nessa época, talvez ninguém saiba, a gente estava conversando lá com a Band para botar um projeto lá e tal. E eu já tinha conversado com você, porque... Mas ele já tinha sido anunciado. Não, mas o pessoal da Band tinha falado para mim... Não tinha. Não, porque... Não. Quando eu falei com então você... eu já tinha sabido dessa coisa. Talvez você soubesse, mas ele não porque tinha sido quando o Regi foi lá com a gente, a primeira vez que ele foi com a gente, ele falou para mim, ele falou, eu encontrei o Julianelli aqui, a Stock vai vir pra Band. Com certeza. Encontrei um cara aqui do nada. O Regi falou pra mim. Aí eu falei, ih. Aí foi quando a gente teve... que eu tinha falado com você um pouco antes, porque quando eu fui na reunião lá, o chefe lá falou, por que vocês não botam o Reginaldo? Que eu acho que você tem que botar o Reginaldo. Ele não tá... Bota o Reginaldo. Ele não tá fazendo nada, ele é um puta nome. Tem que botar o Reginaldo. Por isso que eu vou ligar pra ele. Mas ele já anunciado. tinha fechado a Stock. A Stock foi pra lá já fechada com ele. Não, tudo bem. Até onde eu sei. Não. Enfim, então... Eles conversaram, pelo que eu entendi, o Regime falou, eu fui aqui hoje de manhã para falar com o Antônio e dei de cara com o Julianelli. Achei muito esquisita essa história. Aí falei para ele, a Stock vai vir para cá? Ele falou, não vai de jeito nenhum. Quando eles anunciaram, que foi tipo 3 dias depois, eles já tinham falado com o Regime e fechado com ele. Então, aí que tá. Eu estranho um pouco esse papo. Porque, ele tinha que saber. Enfim, não sei. Eu sei que foi isso. Eu procurei por eles estavam fechando com o Regi. Aliás, já tinham fechado, acho que não tinha sido anunciado ainda. E eu não sabia ainda. E, enfim, pandemia, né, cara? Os caras não estão encontrando nem o sogro. Não, mas enfim, eu não falo. Né, como é que estão as suas negociações? Não sei. Então eu não sabia mesmo. E aí a hora que os caras nos falaram, eu falei, poxa, tá bom, né? Então vamos esperar por novas oportunidades. A hora que saiu a Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, eu falei, não é possível. Agora não é possível. Tem que ter um espaço. Aí eu comecei a mandar e-mail, ligar, perturbar os caras dia e noite. E assim, em um determinado momento... O cara do esporte falou, beleza, vem aqui. Não. Pior, em um determinado momento foi o vácuo absoluto. Porque eles não tinham ainda o plano definido, isso eu entendi depois, mas eu achei que era eles estavam me ignorando solenemente. E aí eu comecei a ficar chateado, cara. Comecei a ficar para baixo. Falei, meu Deus do céu. Porque eles ainda estavam vendo o Sérgio Maurício, não sei o quê, resolvendo tudo eu isso. Falei, estavam vendo as prioridades, de fato. E eu falei, eu comecei a pensar, falei, será que os caras têm alguma coisa contra mim? Tipo, não é legal o jeito que você fala, não é legal... Thiago, de novo isso aqui, não é legal Você já não isso fez aqui. terapia por causa disso? Mas é possível. Aí chegou um dia
porque assim, já era... Eles já tinham anunciado tudo. Começaram a pipocar os nomes. Sérgio Maurício junto com o Regi, nananã, pá. Rumores de quem seria comentarista. Fred veio depois. Mas também, então, era... Sim. Por isso que eles estavam definindo, não estava tudo fechado. Aí teve um dia que eu sentei e falei assim, seguinte, fizemos aí muito tempo, estamos juntos. Se houver alguma questão contra o meu nome, eu gostaria de saber, porque isso vai me ajudar futuramente. E eu fui sincero mesmo, falei, vou chegar os caras e falar, você é gordo, cara. Ou puta, seu cabelo é zoado. Ou você fala muito mal. Enfim, eu queria uma resposta porque não estava nem sendo considerado, pelo menos na minha percepção. E que não era verdade, né? Talvez até tivesse. Mas... Aí o diretor de esportes me respondeu e falou assim, passa aqui, vamos tomar um café. Falei, opa, um café. Ele vai me falar. Café é bom. Café já é legal. De graça ainda? Podia ser um café para falar exatamente. Falei isso, cara, obrigado. Foi ótimo o período que passamos juntos, mas... Mas ninguém faz isso. Não te chama para tomar um café para fazer isso. Bom saber para o futuro. Mas enfim, aí fui tomar o tal do café e, cara, foi isso. A hora que eu sentei lá na mesa, o cara falou assim, é o seguinte, a gente tá fazendo isso, isso e isso. Acabou de sair daqui o Felipe Giafone, ele vai ser o nosso comentarista, a gente tá trazendo ele de volta. E a gente queria te oferecer esse contrato para você ser o nosso comentarista também, ajudar nas pautas, nos bastidores e tal, pautas de automobilismo, ser o nosso cara do automobilismo aí, e ajudar nesse projeto. Ok. Me fale mais sobre isso. Não, aí falei, puta, cara. Falou, mas quanto é que vocês estão oferecendo, hein? Essa micharia aí? Aí, falei, tamo dentro, vambora. E aí agora você tá comentando, então, Porsche, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 3, algumas trucks, algumas stocks, enfim, o que tiver na frente. Aí se tiver estoque e Fórmula 1 no mesmo dia, o Regi faz Fórmula 1 eu você vou. faz estoque? Eu fui na de Curitiba esse ano que bateu, com alguma corrida, e a Porsche eu faço todas, truck eu fiz a primeira. Então é isso, dependendo do calendário, eu entro na escala. Pô, legal. Né? É legal pra caramba. E assim, tô vivendo o sonho mesmo de estar lá. E você tá fazendo com o Celso Miranda também. Celso Miranda, Ivan Bruno, Pedro Martelli, e é isso também, né? É uma assim, equipe legal, né, cara? Querendo ou não, eu tô também no time da Fórmula 1, porque acabam os treinos, a gente vai pro Supermotor para debater o que tá acontecendo. Então, putz, você tá jogando no Real Madrid ali, né, meu? Você olha do lado, é o Regi, é o Sérgio Maurício. Então, isso tudo, é demais mesmo. Isso é animal demais, cara. Você chegou num ponto que, cara, te bota um pouco naquele... eu tracei chegar na Jovem Pan e fazer isso aqui. Mas, olha onde eu tô agora, né, velho? É muito legal. É que você fala assim, podia ter parado lá, que era o meu objetivo. Mas talvez eu tenha traçado um objetivo um pouco menor do que eu podia atingir. É onde você está hoje, cara. E é isso, eu tô curtindo ao máximo, tô vivendo essa fase muito bem, assim, sabe? Me dedicando ao máximo e mais experiente agora, né? Sabendo mais como as coisas funcionam na vida, enfim, vamos E o primeiro tocando. stint? Primeiro stint, que legal, cara. Também me abre um sorriso de falar disso. 15 anos depois da criação do YouTube, eu resolvi voltar para ele, né? Não, na verdade, assim, o próprio pessoal do Automais, o Rodrigo Saravalli, o Bochecha, o Marcelo Santana, já viam a possibilidade de criar um canal focado em automobilismo. A gente tem alguns muito bons, o Boteco F1, Projeto Motor, tem vários canais legais. Mas... esses são os que você mais gosta? São, mas tem muito canal tem muitos, que eu gosto, né? Por isso Outro dia eu fiz uma lista com 15 canais aí. Mas, tem enfim, Ressaca F1 também. Ressaca F1 também, do Matheus Pucci. Tem muito canal legal. Só que faltava um com o que eu gostaria de fazer, que seriam as historinhas mais engraçadas, contar um pouco de bastidor, o que a gente fez aqui agora, contando algumas dessas histórias. Então, eu fui atrás de fazer isso e estreei em março de 2020. Já completamos um ano e pouquinho. Tá muito legal. Acho que passou de 23 mil inscritos. Então tá super bacana.
A receptividade é muito legal, cara, assim, do que eu faço. O povo adora. Eu tô em alguns grupos de WhatsApp aqui Sim, de carro. O povo adora. Mas Adoro. uma galera gosta de automobilismo que tá lá. E, mano, parece bobeira, mas toda vez que alguém vai citar alguma coisa de automobilismo, você fala, olha o vídeo do Thiago, olha o que ele falou. Então, o teu canal é um canal querido pra cacete nessa galera, que legal, no meio cara, dessa galera aí. Principalmente numa galera que é mais voltada pra carro e menos pra automobilismo. Mas os caras gostam disso, de você contar essas histórias, de você contar esses bastidores, essas coisas diferentes. Porque é um pouco do que a gente conversou com o Brigato também, né, no último podcast. Fazer o mesmo, todo mundo faz o mesmo. Você tá fazendo um negócio diferente, cara. E é por isso que você tá se destacando. Por isso que tá diferente. Essa era a minha intenção mesmo, cara. Era fazer um negócio diferente e que eu não poderia fazer em nenhuma outra plataforma, né? Nenhuma outra plataforma. E mais importante do que isso também foi isso, o público curtir. Porque eu falei, a internet é muito rápida, né? De te entregar se tá funcionando ou não tá. Na hora você já vê se o cara gostou, se não gostou. E tem uma coisa, né? Na TV, por exemplo, se o cara não gosta do seu conteúdo, é difícil ele falar alguma coisa. Não chega, né, em você. Se manifestar. Ou se manifestar, vai ser um twitterzinho perdido no meio do não sei o quê, com o seu nome errado. Enfim, você nunca vai saber. Ele tá falando o nome errado porque o cara chama Thiago Mendonça e o ator do filme tem um ator chamado Thiago Mendonça, né? Do Renato Russo, né? E aí vira e mexe, citam você. Me marcam nas fotos. Te marcam. O cara abraçado aqui com o Thiago Mendonça. E aí é outro Thiago. Mas enfim, eu vejo mais coisas dele do que minha, obviamente. Mas você não sabe. Quando eu tava na Jovem Pan, uma vez eu peguei o elevador com uma das jornalistas lá da redação e aí ela virou para mim e falou: e aí, Thiago, largou mesmo os palcos? Aí eu parei, pensei assim, né? Olhei o número do elevador, a Pan era no 24º, tava no 22º. Aí eu falei, não vai dar tempo. Eu falei, não, agora eu vou focar aqui. Falei, pô, não vai dar tempo, brincando, cara, deixa quieto. Cara, isso me lembrou outra história. Me lembrou... Do aeroporto? Claro. Do aeroporto é maravilhoso. O Thiago, eu também conto pra todo mundo. Um dia que eu encontrar com a Juliana de Doni, eu vou contar pra ela. Ela vai falar, mas você eu conheço. Não, não, conta essa história, por favor. Tá, voltando de uma Stock Car no Rio de Janeiro, entro no aeroporto e uma volta de Stock Car, você sempre encontra as pessoas que estavam no autódromo. Toda vez, né? Sim, você entra lá, tá todas. Thiago Camilo, Cacá Bueno, no Rio não, porque o Cacá mora lá. Mas todos os pilotos, todos os engenheiros, chefes de equipe, pessoal da imprensa, você sempre encontra. E tem várias pessoas que você não lembra o nome, certo? Com certeza. Né, capitão? Educado cumprimentar, falar oi, né? E aí eu entrei, vi um pessoal, cumprimentei e tal. Aí eu olho no canto, tem uma menina que eu conheço. Do autódromo, né? Aí fui lá, abracei, dei 2 beijinhos. E aí, tudo bom? Tal, São Paulo. Você mora em São Paulo? Moro, tal, não sei o que, legal. Aí eu vi que não tava fluindo, sabe? Eu falei, putz, talvez eu não conheça. Mas o rosto é muito conhecido. Aí eu olhei mais um pouco e falei, caramba, é uma atriz. Aí eu concluí que era a Juliana de Doni. Depois que ele entrou no avião, ele fez assim... Putz, era Juliana de Doni. Enfim, ganhou 2 beijos aí do Thiago. Não, e ela não acreditava. Ele veio me dar um beijo. Não, pensa a ironia da vida. Eu tenho certeza que na cabeça hoje dela você tá mais passou, na televisão do que ela. De onde é esse cara? Porque foi com você tanta tá mais confiança. na televisão hoje do que ela. Olha a ironia da vida. Você tá mais na televisão do que ela. Foi com tanta confiança que não é possível que ela tenha achado que ela não conhecia. Eu já fiz mais ou menos isso com a Cristina Rocha, cara. É verdade. Eu nunca contei essa história pra vocês. Me dei bem com Juliana de Doni. Cara, mas não foi nesse... Não foi assim, velho. Ave Maria, cara. Cara, puta, dá tempo de contar a história? Cara, saindo... Tinha uma balada aqui em São Paulo chamada Na Mata. Fui lá na Fomos, Rua Fomos, bastante. E aí, de quarta-feira, tocava o Júnior, da Sandy Júnior, tocava com a banda dele e tal, não sei o quê. E uma galera pra lá.
Fomos, eu, Jean, uma galera tal, fomos pra lá, saímos 5 horas da manhã da balada. Isso era quarta-feira, né? Saímos 5 horas da manhã da balada, vamos comer na Offner, que tinha lá do lado. Eu só tinha tomado água, né? Como sempre fiz. E aí... Obviamente, isso é vodka. Ironia, né? Eu peguei. Pegou. Não, mas é que o povo que tá ouvindo pode não ter pego. E aí, cara, 2 mesas pra lá, tava sentada uma pessoa conhecida. E que eu olhei e, tipo, falei pro um amigo, pro Jean, que o resto tinha ido pegar a comida lá dentro. Eu falei, Jean, aquela lá é a Flor. Aí ele... Flor? Lembra a Flor do SBT? Eu falei, olha a Flor do SBT. Ele falou, Paulo, não é a Flor. Eu falei, lógico que é a Flor, caralho. Ele falou, não é a Flor, é a Flor, não é a Flor, não é a Flor. Então, beleza. Só que a gente começou a encarar e elas começaram a olhar de volta. Né? Tava ela, uma outra pessoa e uma menina mais nova, tal. E, cara, coincidência ou não, a hora que a gente levantou pra ir pagar, tava a Flor. A Flor. Pagando ali. O Jean não aguentou e falou, você é a Flor, né? Ela falou assim, como assim? A Flor tá um bujão. Eu sou jornalista. Ela falava assim. A gente olhava e falava assim, caralho, o que aconteceu? Ela falou assim, eu não sou a Flor. Aí eu, né, tipo, já tava nessa palhaçada, olhei e falei assim, ó, você pode não ser, mas você é igual a Flor. Nossa! Mano, a mulher ficou injuriada. Lógico. Saiu batendo o pé. Ela não falou quem ela era. Saiu batendo o pé. E aí, tipo, fiquei eu já assim, caralho, velho, a Flor foi mó estúpida com a gente. Imagina que eles estavam bêbados, velho. Entramos no nosso carro pra ir embora. Uber. O outro amigo nosso saiu, né, colocou meio corpo pra fora. Ela tava na calçada. Quem era o assim. terceiro elemento? O Férez. Ah, meu Deus. Fez assim. Nossa. Tchau, Flor! E ele tava no carro do Jean na frente e eu atrás do meu carro. Tchau, Flor! Ela, vai tomar no cu! Chego em casa, 6:30 da manhã, 7 horas, toca meu celular, era uma mensagem do Jean. Era a Cristina Rocha. Sensacional, cara. Pois é. Sensacional. Sensacional. Você sabe que uma vez, e aconteceu isso algumas vezes na vida, né? Cara, eu te conheço de algum lugar. Velho. E eu, putz, não sei. Aí o cara falava assim, você é do clube? Eu falei, que clube? O cara falava, paulistano. Não sou do paulistano. Cara, mas eu te conheço de algum lugar. Eu falei, cara, deve ser de algum lugar da vida aí. Paulistano. Minha mulher falava assim, você não vai falar pra ele? Eu falo, eu não, porque quando ele descobrir vai ser muito mais engraçado. É verdade. Daqui a pouco ele vai ver a Oficina Motor na TV em algum momento e ele vai falar assim, cara... puta, eu falei com ele. Aí eu falei, vai ser uma história que nem a do Thiago Mendonça. Com a Juliana Didoni. Thiago Mendonça, nós temos uma pergunta aqui. Muito bem. De um inscrito nosso, ele é membro do nosso canal. Se você não é membro do nosso canal, se torne membro. Tá aí na descrição, né? Por favor. Baratinho, R$14,90 por mês. Tem várias coisas que você pode ganhar de bônus aí. Inclusive, você pode ganhar 10% de desconto na nossa lojinha, né, que você pode comprar este boné, maravilhoso boné, com 3 pedais. E é muito bonito. Tem várias camisetas também. Estão entrando coisas novas aí. Tem camisetas, tem canecas, tem um monte de coisa que vocês podem comprar. E também temos um cashback. Você ganha o dobro lá no Bet Mais, quando você for se cadastrar no Bet Mais. Se você é membro do nosso canal, a gente faz um bônus de 100% do dinheiro que você colocar. Só lá. lembrando Óbvio. que tem limite, tá? Eu não sei qual é o limite exatamente, mas você não pode colocar R$200 mil e ganhar 200 mil em bônus, né? Pensa nisso. Mas se você colocar R$100, você vai virar 200 instantaneamente. Bom, a pergunta do Edu é a seguinte. Primeiro ele quer te parabenizar pelo conteúdo do primeiro Stint. Valeu. Que ele falou que é bem focado em bastidores e que ele acha muito legal a sua ideia. E ele falou, qual das categorias que você cobriu que mais exigiu de
do comentarista em termos de preparação? Essa é difícil, cara, mas vai ser bem óbvio, na verdade. É NASCAR. Fórmula 1. Achei que você ia falar NASCAR. Não. NASCAR, você tem muito conteúdo provido, né? Sim, cara, eu me lembro que eu falava com a assessoria, os caras me mandavam um calhamaço de 200 páginas. E as estatísticas? E você comentou NASCAR também, você sabe como é que é. Então é muito bem provido, você tem todas as sessões gravadas ali no NASCAR TV, tem tudo. Então é até simples. Agora a Fórmula 1 tem muita coisa acontecendo o tempo todo. E eu vejo que às vezes eu estou no ar lá no Band Esportes e eu fico com o celular na mão, e eu sei que pode até irritar algumas pessoas, mas toda vez eu explico por quê. E eu falo, eu estou com o celular na mão porque as coisas estão acontecendo e a gente precisa trazer informação. Por exemplo, no GP da Bélgica, agora, algumas semanas atrás, a gente teve... Que GP? Desculpa, mas não houve GP. O Pequeno Prêmio da Bélgica, né? Não foi grande prêmio, é o Pequeno Prêmio. Então, e aí o programa, o Supermotor, esquenta a programação para a abertura da transmissão oficial da Band. Então a gente estava no ar, sei lá, das 9 às 9h30 e a Band assumia das 9h30 às 10. Então eu tô aqui, de repente a gente vai finalizar o programa, o Celso Miranda está se despedindo, falando, pessoal, obrigado. Falei, opa, Sérgio Pérez bateu na volta de alinhamento. Então assim, tem tanta coisa acontecendo e a todo tempo e que você não pode comer uma bola, sabe? Sim. Assim, você falou, não, por exemplo, o Lando Norris na corrida da Rússia, a crítica era, poxa, mas o cara desrespeitou a ordem da equipe. E, na verdade, conforme você vai estudando, você vai vendo que nunca houve uma ordem da equipe. Não. A equipe o consultou sobre a condição da pista e ele falou, não é, eu vou continuar. Diferente do que a Mercedes fez. A Mercedes mandou o Hamilton parar. E ele parou. Ignorou uma vez, na segunda ele parou. Na segunda ele parou, porque estava chovendo muito mais. Porque estava chovendo muito mais. Então, tudo isso você tem que estar muito atento, e eu acho que a Fórmula 1 é muito desafiadora nesse sentido, por proteger muito as informações. Tudo que as outras categorias são abertas, permitem que você chegue, que você converse, que você entenda, a Fórmula 1 esconde, entendeu? Até a coisa mais simples possível ela esconde. Então, nesse sentido, é muito mais... difícil. A gente tem algumas perguntas que a gente sempre faz para os nossos entrevistados aqui, mas eu acho que não faz muito sentido pro Thiago, porque a gente sempre pergunta qual o pior carro que você já dirigiu, porque normalmente são os caras mais de carro, não de automobilismo. Mas então vamos adaptar. Qual é a pior categoria que você já comentou? Categoria ruim. Categoria ruim? Deixa eu pensar. Fórmula. Fórmula é divertido. Fórmula é divertido. Fórmula é divertido. Gostaria de ter feito. Cara, é bem difícil essa, hein? É bem difícil. Motoboy GP. Motoboy GP. Motoboy GP quase foi criada. Eu diria que... Cara, acho que a que menos me interessava assim era a Stock Junior. Eu fiz pro antigo Speed Channel. Sim. Não foi uma categoria que me encantou, não. Assim, os carrinhos eram legais, mas sei lá, não gostei. Cara, é engraçado que eu tive a oportunidade de dirigir na época da oficina motor. Cara, é uma cadeira elétrica, assim, né? De modo geral. Eu não achei um carro animal de guiar, assim. Tipo, a embreagem demora 5 voltas para parar de patinar, porque ela tem que esquentar. Uhum. Então era meio, sei lá, achei meio... Então, eu não gostei de comentar Stock Junior, não. Talvez por isso não tenham me chamado mais também. Isso foi que ano? Acho que foi... 2010? 9, 10? Isso foi... acho que é por aí. Foi quando a gente foi para Salvador. Speed Channel ainda? Foi acho que por aí. Agora, você perguntou o pior carro, cara. Pior carro que eu já dirigi, já que essa pergunta não viria para mim, mas já vou deixar por aqui. Por favor, então. se você quer responder, talvez vocês conheçam esse carro. Opel Adam, um Xerox do Fiat 500, feito pela Opel. Não, e chama Adam. Adam, que era... Na verdade, é muito bom. Porque Adam é o... Fundador, é o nome fundador da Opel. Mas é muito bom.
E aí, na verdade, é um Cinquecento. Ele é fabricado, inclusive, na fábrica da Polônia, na mesma fábrica da Polônia que é fabricado o Cinquecento. É o mesmo carro, só que com um designzinho Opel, assim. Só que aí o motor era ruim muito de doer. fraco. É ruim de doer. Não, tudo é ruim de doer. Acabamento, é horrível. É horrível. Agora, então, por Opel outro... Adam, eu acho que você vai ser o único cara que vai falar isso. Que vai falar disso. Na história, quando acabar o nosso podcast, 6.800 episódios. Quantos votos o Opel Adam ganhou um voto. Agora, tipo, voltando para... A gente normalmente pergunta também qual que é um carro que você nunca dirigiu, que você tem vontade de dirigir e que você acha quase impossível. Então, se você quiser responder essa, óbvio, pode responder, mas eu gostaria de adaptar também se existe algum evento, corrida, qualquer coisa desse tipo que você nunca cobriu, que você gostaria de cobrir e que você acha que pode ser difícil ou não, mas que você gostaria de cobrir. Bom, vamos lá. Então eu vou adaptando aqui também. E assim, o melhor carro que eu já guiei foi o Porsche 911. O que eu gostaria de dirigir e acho muito difícil é a Ferrari F40. E agora puxando para evento, o que eu gostaria de cobrir, não acho muito difícil, mas está distante da minha realidade agora. Mas depois do que eu vivi na Copa, não dá para dizer que não dá para dizer nunca. Seriam os Jogos Olímpicos. Uma vez acompanhar uma edição dos Jogos Olímpicos seria demais também. In loco, de preferência. In loco. Eu achava que você ia falar Champions League. Cara, Champions League seria muito legal, mas não, acho que os Jogos Olímpicos ainda estão na frente. É porque está muito concentrado, né? Tem todos os eventos, tudo é concentrado, tudo em um período. A Champions é mais espaçada, eu acho que é um evento mais longo, tá? É diferente do que... Acho que a Copa do Mundo e Olimpíadas estão num patamar diferente desses campeonatos que tem todo com certeza, ano. mas eu só falei evento de um mês, né? Por causa do futebol e tal. Mas você chegou a tentar fazer aqui no Rio? Ou... Os Jogos Olímpicos? Não, eu teria essa chance se eu tivesse continuado na PAN, né? Mas não aconteceu. A Champions tem uma história engraçada, até que uma vez eu estava em Valência com o Giancarlo Villarinho. Ele estava fazendo um teste lá de Fórmula BMW. Na verdade era o scholarship, ele estava brigando pela vaga. E aí tinha um jogo que era Valência e, sei lá, Paris Saint-Germain, eu acho válido pela Champions League. E aí eu estava com o Azeita, o Rogério Rezec, que é nosso grande amigo, trabalhou também no Sport TV, no JT. Cara, meu. Infelizmente já nos deixou tem alguns anos. E a Érica Ideshima, na época trabalhando no Jornal da Tarde. E também estava o Thiago Leifert e mais a equipe da produção da Globo. Eu me lembro que eles me chamaram, o Azeita e a Érica, para ir no jogo. E eu falei, cara, mas como é que vocês vão? Eles falaram, não, a gente vai chegar lá e vai se apresentar e vai falar que é do Brasil e que viemos cobrir o jogo. Eu falei, não é muito assim que funciona, mas tudo bem. Estamos aqui, né? Eles falaram, mas a gente tem a carteirinha da ACESP, que é a Associação dos Cronistas aqui de São Paulo. Eu falei, cara, não vai adiantar muito. Eu falei, não, mas a gente vai tentar. Eu falei, eu não tenho carteirinha da ACESP, eu não vou tentar. Mas aí a gente desceu junto, tal, eu ia tomar uma cerveja ali embaixo no hotel, e tava o Thiago Leifert na porta também. E eles chamaram o Thiago falou, gente, não é assim que funciona. Não vão entrar no jogo, tal. E aí eles foram. E entraram. E entraram com a carteirinha da CESP. E você se você tivesse a carteirinha da CESP, você teria entrado. Eu teria entrado com a carteirinha da CESP. Eu não sei como e que conversa eles jogaram, mas eles fizeram o jogo, escreveram pro jornal sobre o jogo. O Azeita comendo uns camarões. Camarões. Nossa. Impressionante, cara. Esse dia ficou na história também. Sensacional. Devia ter ido. Sensacional. Ti, cara, a gente tem papo para um ano aqui conversando. Obrigado pela sua presença. Claro, você tem portas abertas aqui para voltar sempre que você quiser, sempre que você puder. E óbvio que a gente vai te chamar outras vezes, porque você, cara, meu irmão, eu quero que você volte, porque a gente tem muita coisa para falar. Obrigado mesmo por você ter vindo. Para mim é uma honra. Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Valeu, Ti. Valeu. Mano, tamo junto. Bom, vamos agradecer então o pessoal do The Garage aqui por nos ceder esse espaço e por estarem aqui junto com a gente.
Obrigado. Se você quer comprar um carro antigo e não sabe como, acesse aí thegarage.com.br, porque os caras têm um estoque absurdo de coisas legais aqui. Dá para gastar uns 15 milhões de carro aqui fácil. Tranquilamente. E também agradecer nossos amigos da BetMais. Pois é. Vai lá, gosta de esportes, gosta de apostar um pouquinho. Vai lá no betmais.com. Ti, só tenho uma coisa a dizer. É muito bom estar numa mesa conversando com você de novo, cara. Também. De Fico verdade. muito feliz e tomara que sejam cada vez mais frequentes com câmera, com microfone ou sem também. Isso Tá aí. tudo certo. Exato. Com o microfone é legal, mas sem também. Isso que importa. Também é legal. É isso aí, Lipe. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Paulo pessoal. Vaz. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Abraço. Valeu.